para muita gente com o feriado de 7 de setembro, né? Já tem gente que emenda ali a quinta com a sexta, fica com uma folga mais longa. E aí essa segunda-feira começa mais leve. Eu vou estar de plantão, então para mim não vai mudar muita coisa. Eu fico feliz porque vou estar aqui com vocês. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar comigo a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. E a gente conversa sobre tudo o que acontece no mundo. De alguma forma, impacta a nossa vida. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Os nossos repórteres trazem alguns dos destaques desta edição de segunda-feira. Um dos detentos que cerraram a grade e fugiram pelo telhado da Papuda segue sendo procurado pelas forças de segurança. Maicon Leão. Pois é, Vivi, o Ítalo Custódio da Cruz, de 22 anos, depois de 9 horas ali de operação, ele foi recapturado em Braslândia. Mas o Emerson Santos Carneiro, de 32, ele continua foragido. Policiais penais, civis e militares continuam na rua à procura dele. Os dois cerraram uma grade do complexo prisional e conseguiram fugir. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa história. E a polícia pede ajuda para encontrar, né, Maicon? Até já, a gente já conversa mais. E a Polícia Civil faz operação e prende um dos assaltantes de joalheria em shopping de Águas Claras. 3 outros suspeitos do roubo seguem foragidos. Vanessa Vitória. Exatamente, o que foi preso hoje aí foi o motorista que conduziu esse veículo, que levou os assaltantes até o shopping Águas Claras e que também deu cobertura aí para a fuga deles. Como você disse, Vivi, um foi pego hoje, mas a polícia está atrás de outros pelo menos 3. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes dessa história. Te espero, Vanessa. E laudos vão tentar esclarecer a morte de um eletricista depois de descarga elétrica em um poste da Neoenergia em Ceilândia. Kátia Gomes. O homem de 50 anos foi encontrado morto. Ele estaria fazendo um serviço sem autorização da Neoenergia. Daqui a pouquinho, Viviane, a gente volta com todos os detalhes desse caso. Que perigo, hein? Obrigada, Kátia. E um capitão da Polícia Militar é investigado por estuprar a filha da diarista que trabalhou durante 11 anos na casa dele no Guará 2. O oficial está desaparecido desde segunda-feira. Bom, eu quero também a sua participação. Você já anotou o nosso WhatsApp aqui no telão para você, o 99623-2421. Já salva no seu celular. Também segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @SBT Brasília. E por desses 2 meses você pode mandar pra gente um comentário sobre alguma reportagem que a gente está passando aqui no jornal. Eu leio aqui a sua sugestão também, para a gente poder ir atrás de alguma reportagem que seja incentivadora, que vai ajudar o pessoal que mora aí na sua região. Então escreve pra gente, manda aqui a sua mensagem. E você também quer se ver durante o jornal aqui, ao longo da nossa edição ao vivo, eu vou mostrar algumas fotos. Desde a semana passada estou devendo algumas, então hoje eu vou mostrar. Tira sua foto assistindo ao jornal e a gente mostra aqui para a gente se sentir mais perto, viu? A sua voz é importante para mim. Vamos começar? Já estamos no ar. Pois é, tem muita notícia para a gente acompanhar, né, a partir de agora, porque hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. E olha, as forças de segurança estão procurando um dos 2 detentos que na manhã de domingo fugiram do Centro de Internamento e Reeducação da Papuda. Olha, foram quase 9 horas depois da fuga. Um deles foi capturado na região ali de Braslândia. Veja só na reportagem. Foi por volta de 7h30 da manhã que Emerson Santos Carneiro, de 32 anos, preso por tráfico de drogas e roubo, e Ítalo Custódio da Cruz, de 22 anos, que cumpria pena por homicídio e tráfico, fugiram do complexo penitenciário da Papuda. Os 2 fugitivos estavam em regime semiaberto. Ítalo, preso por matar o sobrinho de um policial militar durante um batismo para fazer parte de uma facção criminosa, já estava com a data de julgamento dele marcada para o próximo dia 25 de setembro. Em menos de 9 horas de operação, os policiais penais, numa força-tarefa, recapturaram Ítalo na região de Braslândia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF, as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas.
E a polícia divulgou a imagem do homem que segue foragido, Emerson Santos Carneiro, de 32 anos. Ele foi condenado e cumpre pena por roubo e tráfico de drogas. Está a imagem desse homem que está sendo procurado. E a gente vai conversar agora com o repórter Maicon Leão, que tem mais informações para a gente. O Maicon, boa tarde para você. Conta para a gente, né, o que a Secretaria de Administração Penitenciária disse hoje sobre esse caso. Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. A Secretaria segue em operação justamente para tentar localizar o Emerson. As imagens foram divulgadas e agora essas forças de segurança, como a gente adiantou, uma operação montada em conjunto entre a Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar, tem o objetivo de encontrar o Emerson Santos Carneiro. Por isso, a colaboração da população nessa hora é tão importante. As denúncias podem ser feitas via 190, via 197 ou até mesmo pelo contato direto ali da Polícia Penal, que é o 61 99666 6000. Os números mais comuns que a gente já sabe, que é o 190 e 197 da Polícia Civil, também podem ser usados para essa denúncia, Vivi, já que toda essa rede ela se comunica. É uma força integrada aí justamente na tentativa de localizar esse outro fugitivo. Para quem está chegando agora a entender, era por volta de 7 horas da manhã, quando os policiais penais lá da Papuda perceberam, Vivi, que uma das grades ali do teto tinha sido serradas e que 2 desses criminosos tinham simplesmente fugido da Papuda. Automaticamente as imagens deles foram divulgadas e essa operação foi montada. Os foragidos até então eram o Emerson Santos Carneiro, esse que continua sendo procurado, e o Ítalo Custódio da Cruz, de 22 anos, que é inclusive descrito pela polícia como um integrante do PCC e que cumpria pena justamente pela morte do sobrinho de um policial militar que foi assassinado, Vivi, lá em Braslândia, no batismo, que seria para que ele fosse aceito dentro da facção. Ou seja, para entrar para a organização criminosa, ele precisou matar uma pessoa para mostrar que, olha, eu dou conta do recado. Esse Ítalo, Vivi, ele acabou fugindo depois de sair da Papuda para a mesma região onde o crime foi cometido, onde ele vivia com a família ali em Braslândia. Cerca de 9 horas depois, a polícia cruzando informações, denúncias e até mesmo fazendo buscas nos endereços ligados ao Ítalo, conseguiu localizá-lo, recapturar e ele já está de volta ao complexo prisional. Agora, quem falta ser localizado é justamente o Emerson Santos Carneiro. Ele, depois da fuga, ainda não foi localizado. A polícia segue com essa operação à procura dele, contando justamente com o apoio das pessoas para poder localizá-lo, com denúncias pelo 190, pelo 197. Todas essas informações, elas podem ser repassadas para a polícia conseguir recapturar, Vivi. Como a gente já adiantou, no caso do Ítalo, ele respondia aí por esse homicídio, que já estava inclusive com a data do julgamento marcado para o próximo dia 25 de setembro. Acreditamos que a ideia dele era conseguir escapar, já que todos os elementos apontam para a condenação, mas agora ele já está de volta, vai continuar respondendo e o julgamento deve ser mantido para o dia 25 e a polícia trabalha agora justamente na tentativa de localizar o Emerson. A gente está falando de criminosos perigosos e que estavam presos na Papuda, Vivi, mas conseguiram serrar as grades de lado, principalmente essa grade do telhado, e conseguiram fugir do complexo prisional. As causas dessa fuga ainda estão sendo investigadas, um processo administrativo foi aberto para entender como essa falha se deu ali na segurança, primeiramente nessa parte que eles conseguem encerrar a grade, e segundo, como que eles conseguiram deixar toda a região ali do complexo. Então tudo isso ainda segue sendo apurado de forma interna, Vivi. Pois é, olha, falo que até parece coisa de filme, né? A gente pensar que num lugar de segurança máxima, esses dois conseguem fugir, como você falou, cerrar ali, né, toda essa grade, depois passar por toda aquela área ali que ainda é uma área de segurança. Eu imagino que, como eu falei, né, a gente estava esperando aqui uma resposta aqui da secretaria, enfim, para esclarecer como que isso aconteceu. Claro que isso vai ser investigado e a gente vai estar acompanhando tudo isso aí de perto. E também agora, quem souber o paradeiro desse homem aí, que acione a polícia pelo 197 para ajudar nessa busca, para que ele volte então para a prisão. E aí qualquer novidade você pode chamar a gente também, Maicon. A polícia, na verdade a secretaria ainda não tem uma informação muito
específica e clara para a gente sobre essa fuga, né? Sim, Vivi, não tem um posicionamento ali ainda, está sendo tudo apurado. Como eu adiantei, existe um processo interno para que a própria secretaria entenda o que aconteceu ali. Porque a gente está falando de uma falha não só ali no ponto onde eles cortam essa grade, como numa cadeia em geral. Porque, por exemplo, quando a nossa equipe vai ali para a região para gravar uma matéria, existe um protocolo de segurança muito grande. A gente passa por várias etapas, é complicado até mesmo entrar e sair. Exatamente. Então, abre essa oportunidade para o questionamento de como que 2 presos conseguiram deixar ali o complexo depois de cerrarem as grades. Tem primeiro esse barulho, essa situação ali de quando eles cerram as grades, depois todo esse processo para sair. Então, por conta disso, a secretaria abre um processo para entender o que aconteceu nesse primeiro momento, por onde eles passaram, como é que se deu. Às 7h30 da manhã, eles perceberam essa fuga, mas agora o passo a passo, por onde eles passaram, como tiveram acesso aos equipamentos que foram utilizados para cortar essa grade, toda essa parte ainda segue sendo apurada e não foi informada pela secretaria, Vivi. Pois é, qualquer novidade você traz pra gente aqui, Maicon. Até já, a gente conversa daqui a pouquinho sobre outros assuntos também. E olha, no fim de julho, há menos de 2 meses atrás, chamou bastante atenção uma ação de bandidos que simplesmente assaltaram uma joalheria dentro de um shopping que fica às margens da EPTG, em um dos momentos mais movimentados desse tipo de comércio, em pleno sábado à tarde. E quando muitas famílias e pessoas passavam ali pelo centro comercial, aconteceu aí esse crime. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança e eles deixaram um prejuízo de pelo menos R$50 mil em produtos e ainda fizeram com que uma mulher quebrasse a perna durante a fuga. Olha só que loucura que foi isso, hein? Vamos acionar agora a repórter Vanessa Vitória, que tem novidades desse caso pra gente, né, Vanessa? Boa tarde pra você, bem-vinda. Conta pra gente, olha, um dos 4 criminosos que assaltaram a joalheria, ele foi capturado pela polícia. Isso foi hoje de manhã. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, exatamente. Na madrugada, viu? Ele estava em Águas Lindas e a participação dele aí, Vivi, nessa história toda é que ele teria levado os bandidos e também dado fuga para esses criminosos. Ele não tinha antecedentes criminais e trabalhava como motorista de aplicativo, mas sobre essa prisão e essa operação, quem vai contar os detalhes pra gente é o delegado, é o Dr. Paulo, que está aí à frente. Oi, delegado, boa tarde para você. Conta pra gente como é que vocês chegaram nele e quantos ainda faltam para serem localizados. Isso, essa foi uma ação muito audaciosa e muito violenta, né, num centro comercial de grande movimentação de pessoas. Essas investigações elas começaram há um pouco mais de um mês, logo após o fato, as equipes já iniciaram as diligências. Nós conseguimos chegar agora nessa primeira fase a esse indivíduo que foi responsável por levar esses assaltantes até a esse shopping e posteriormente a dar fuga. Né? Chamou muita atenção a violência com que esse grupo agiu. Né? Durante o alarme da loja tocou, eles saem muito nervosos. Né? Um cidadão que está ali no shopping acaba perseguindo um desses assaltantes e ele saca sua arma e efetua um disparo em direção a esse indivíduo. Né? Felizmente não acertou. E por essa razão, esse primeiro identificado foi indiciado aí pelo crime de latrocínio tentado. Esse preso hoje, que está aqui no complexo, ele não é o que atirou, mas ele responde como tentativa de latrocínio também, assim como os outros? Isso, perfeitamente. Todos que que participaram de alguma forma na empreitada criminosa, principalmente tendo a ciência que eles iam praticar um assalto, né, e utilizando armas de fogo, eles no mínimo assumiram o risco de praticar um crime mais grave e todos vão responder pelo crime de latrocínio tentado. Na casa dele foi localizado alguma coisa aí, ou da loja, ou algo do próprio crime? Na residência nós conseguimos localizar o carro que foi utilizado na empreitada criminosa e com relação às joias que foram subtraídas, até pelo lapso temporal, né, decorrido, a gente não tinha muita esperança de recuperar algo. Esse veículo que estava lá na casa dele, ele usava para trabalhar como motorista de aplicativo, ele não tinha passagens, mas ele confessou que ele usou o mesmo carro. O que ele contou, doutor?
Isso, hoje ele foi interrogado, né? Assim, a questão dele ter sido contratado como motorista de aplicativo para a prática desse crime, ela está completamente descartada pela investigação, tanto é que nós chegamos aí agora à expedição de um mandado de prisão temporária e a partir dos detalhes que ele vir a nos fornecer, nós vamos aprofundando as investigações para a identificação desses 3 autores. Né? Nesse momento da investigação é de extrema importância para a gente a divulgação das imagens desses executores do crime, né? Para que a comunidade ela possa auxiliar o trabalho da polícia na identificação deles. Né? Por meio do Disco 97, o sigilo é garantido, é absoluto, e nós contamos aí, nesse momento da investigação, com a colaboração da comunidade. Vivi, inclusive, aí é um trabalho de formiguinha mesmo que a polícia tem que fazer, né? Embora tenha sido ali no fim de julho, eles foram atrás de informações que levaram à prisão deste homem de 26 anos hoje, né, na madrugada. Mas o que acontece? Esse shopping e essa loja de joias lá nesse shopping em Águas Claras já aconteceu um outro crime muito semelhante, que inclusive você até citou que nessa ocasião uma mulher foi machucada, né, na correria ali. Nesse caso específico, eles fugiram, como o delegado falou, com muita truculência e acabaram atirando. E eles miram para os populares, não é um tiro para cima, para assustar e as pessoas correrem, não. É um tiro mesmo na mira de populares, justamente para intimidar as pessoas a não seguirem atrás deles. E até, inclusive, eu quero perguntar aqui para o delegado, Vivi, se tem alguma relação do crime anterior, que a Vivi abriu o jornal comentando aí que teve um outro caso que acabou machucando uma mulher na correria ali, com esse, podem ser os mesmos bandidos, a mesma forma de agir, delegado? Isso, como as investigações elas ainda não estão encerradas, né, nenhuma dessas hipóteses ainda está descartada, né? A princípio nós não estamos vendo essa relação, mas não podemos descartar ainda. E outro ponto, Vivi, é que o delegado traz também é que o quê? Seriam 4 aí pessoas, né? Dá para chamar de quadrilha, né? Muita gente, né, doutor? Esses 4 criminosos aí, um tá preso, que foi o que conduziu o veículo, e os outros 3 ainda não foram localizados, que é o que a polícia pede, que a população ajude. Viu a imagem, reconhece essa pessoa, eles andam tranquilamente ali, os circuitos mostram a circulação deles pelo shopping. E um outro ponto que chama muita atenção nessas imagens é o segurança do shopping, que também aparece. Eu cheguei aqui na delegacia, como eu não acompanhei essa cobertura, Vivi, eu fiquei muito curiosa, assim, mas ele não se move, o que está acontecendo ali? Na verdade, ele já foi rendido, não é isso, doutor? Ele já vem com... Esses criminosos chegam no shopping, eles fazem ali a rendição desse segurança, que não é armado, que não tem arma, e levam ele. Inclusive, isso chama a atenção das próprias vendedoras, né, doutor? Porque não é de praxe um segurança entrando assim na loja. Exatamente. Os assaltantes, eles entram no shopping, eles passam alguns minutos ali ainda fazendo um levantamento, né, buscando a melhor oportunidade de praticar o crime. Em determinado momento, eles fazem essa abordagem ao segurança ali do shopping e ordenam que ele os acompanhe até o interior dessa joalheria. Esse fato ele chamou a atenção das lojistas porque não está dentro do protocolo deles o segurança entrar no estabelecimento. Né? Foi, então, inclusive, uma das razões pelas quais uma das funcionárias acionou o alarme, né? E foi o que fez com que eles se afugentassem e não levassem, né, uma quantidade maior de joias. Delegado, muito obrigada, viu, pela sua participação e aí por essa prisão. E aí a gente, como o delegado já disse, a gente conta aí, a polícia conta com ajuda, você pode fazer de forma anônima essa denúncia, conhece, sabe o paradeiro desses outros criminosos, não deixem de denunciar, né, Vivi? Porque como a gente abriu aí falando da audácia, muito audaciosos, num shopping em pleno sábado, movimentação de família, de criança, de todo mundo, não ligaram para isso e inclusive efetuaram disparo aí, colocando a vida de muita gente em risco. Graças a Deus ninguém foi atingido, mas chegou a ficar lá a cápsula caída, deflagrada ali pelo chão. Quem tentou correr atrás deles voltou, porque imagina, ninguém vai colocar a vida em risco numa situação dessa. E aí é o que a gente pede mesmo, reforçando o que o delegado falou, é que a denúncia venha e que os outros 3 possam ser presos e que a gente volte aqui para mostrar essas prisões. Pois é, olha, que isso seja feito e que também haja ali uma segurança maior nessa região e no shopping. Você pensa, quando você estava falando, eu fiquei tão chocada com as imagens, quando a gente pensa ali que é no meio da tarde,
olha só a audácia deles, que eles entram ali e eles não têm a menor cerimônia de fazer ali de uma forma que as pessoas não percebam que eles estão assaltando essa loja. Depois saem correndo no meio do shopping. Quando você relembrou, Vanessa, foi até interessante, porque, na verdade, eu estava achando que era o mesmo caso, mas não. Já é um segundo caso, no mesmo shopping. Eu lembro quando a gente falou desse primeiro, a Kátia até foi até Águas Claras para mostrar. E realmente, na verdade, esse daí, né, olha, fugindo pela IPTG, né, o pessoal... você imagina, num shopping onde as pessoas acham que estão um pouco mais seguras. E a gente até questionou na época, será que teria que ter mais segurança ali no shopping, né? Como que é a função dos seguranças? E depois eles saem ali atirando à torta e à direita. Quer dizer, também acho que cabe aqui, né, a gente questionar o shopping ali, se precisa, que tipo de segurança a mais que pode dar para as pessoas que estão ali, que acham que estão seguras. Você vê a criança correndo ali, né, desesperada. Então, levanta aí essa questão também, tanto para o policiamento que pode ser feito, de repente, a mais nessa região, quanto o próprio shopping, que tem um segurança próprio ali para garantir essa segurança das pessoas que estão frequentando o shopping. Obrigada, viu, Vanessa? E a gente vai continuar acompanhando quem souber, então, também o paradeiro de cada um desses aí, que pode ajudar a polícia a identificá-los. Bom, olha, um caminhão cheio de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal nesse sábado na BR-020, sentido Formosa, em Goiás. A carga foi avaliada em mais de 18 milhões de reais. No total, foram apreendidas 3,6 toneladas da droga, que estavam ali na caçamba do caminhão. O motorista foi parado e apresentou os documentos. Só que a quantidade da carga não batia com excesso de peso. Os policiais logo viram que algo de errado não estava certo, né? E quando tiraram a lona, pronto. Acharam os tabletes de maconha junto com uma carga de papel. O motorista que foi preso disse que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e o destino era a Bahia. Já o caminhão e a carga de maconha foram levadas para a Polícia Civil de Formosa. E um acidente grave em Formosa envolvendo um ônibus e uma carreta deixou 2 passageiras mortas. A causa do desastre teria sido uma ultrapassagem irregular. Veja só. As imagens são de pessoas feridas após o acidente. Galerinha, tiver socorro aí. Guanabara bateu aqui, acabou com tudo, muita gente ferida. Era por volta de 8h30 da noite de sábado, quando os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas de um acidente entre os distritos de Bezerra e JK, no município de Formosa, em Goiás. Uma carreta e um ônibus bateram de frente. O veículo, com mais de 40 passageiros, havia saído de Brasília e tinha como destino a cidade de Barreiras, na Bahia. As testemunhas disseram que uma ultrapassagem mal sucedida ocasionara essa colisão frontal entre uma carreta que transportava uma carga de sabão em pó e um ônibus que transportava 46 passageiros. 2 mulheres morreram no local. 20 passageiros não precisaram ser levados para o hospital e os outros foram encaminhados para prontos socorros da região. Os bombeiros tiveram também de combater o fogo na cabine da carreta. Que tristeza, hein? Olha, gente, um eletricista que morreu ao receber uma descarga elétrica em um poste da rede de distribuição de energia em Ceilândia Sul. Ele estaria executando um serviço sem a autorização da concessionária de energia. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente. Testemunhas contam que praticamente nada pôde ser feito. A gente viu ele lá em cima, né? Ele ficou lá em cima, desmaiado, e aí logo em seguida veio o bombeiro. E aí, como a energia acabou, aí teve como o bombeiro tirar ele lá de cima. Aí no que o bombeiro tirou ele, o bombeiro deitou ele já aqui, mas ele já estava já sem vida quando saiu lá de cima. O homem de 50 anos teria sido contratado como eletricista para fazer a manutenção e novas instalações de energia em uma escola particular em frente ao local do acidente. De acordo com policiais da 15ª Delegacia, técnicos da Neoenergia que estiveram aqui no local do acidente informaram que o serviço que estava sendo executado pela vítima só poderia ser feito por uma empresa especializada com a autorização da companhia de energia.
Olha só que perigo, né? A Neoenergia informou que a intervenção do eletricista particular na rede de distribuição de energia não estava autorizada. Nós entramos em contato com a escola particular que contratou o técnico para saber se ele foi chamado para mexer na fiação pública. Mas até o fechamento dessa reportagem não recebemos nenhuma resposta. A repórter Kátia Gomes, ela está na delegacia que investiga esse acidente que matou o eletricista e conversa com a gente agora, né, Kátia? Boa tarde para você. Que informações você tem? Oi, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Polícia Civil já ouviu o ajudante de pedreiro que estava junto com a vítima, identificado como Hélio José Moreira, de 50 anos. Ele disse em depoimento que não tem certeza, ele não sabe exatamente quem foi a pessoa responsável ali pela escola de línguas que fez o contrato com o Hélio, que ele apenas foi chamado para ajudar ali na manutenção dessa rede elétrica da escola. E ele, inclusive, disse que nem tem muito conhecimento em relação à eletricidade, que ele faz mais trabalho realmente de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Agora, a Polícia Civil deve ouvir, então, outras pessoas envolvidas nesse caso. Já ouviu o ajudante de pedreiro, mas ainda falta ouvir também, claro, a escola para saber qual foi o serviço contratado e se foi ou não solicitado que o eletricista que morreu fizesse ali alguma manutenção na rede elétrica. Bom, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado responsável pela investigação, André Leite, que está aqui comigo. Delegado, por enquanto ainda tudo está muito inicial. Esse acidente fatal foi no sábado por volta das 7 horas da noite. Então, hoje que a polícia vai de fato começar com a investigação, o que se sabe até agora? Boa tarde, Kátia. Então, cuida-se de um acidente, né, um lamentável acidente. A polícia agora instaurou o inquérito policial. Vamos aguardar o laudo pericial para que ele seja mais categórico e informar o que realmente aconteceu, sem prejuízo de ouvirmos os responsáveis pela escola de línguas que contratou esse eletricista para fazer um serviço que a gente já sabe que dependia de uma autorização da empresa Neoenergia e de pessoa que tivesse capacidade técnica adequada após a autorização para a execução desses quadros de energia para uma ligação interna com a ligação do poste externo. O ajudante de pedreiro que estava trabalhando ali com ele prestou depoimento. O que ele disse? O que ele viu naquele momento? Ele apenas informou que foi contratado pela vítima, né, para ajudá-lo. E ele nem mesmo presenciou o momento do acidente. Ele estava lá na caixa interna de energia, enquanto a vítima estava numa escada lá no poste executando o serviço, e ele só se deparou com o estrondo, né, ocasionado pela descarga elétrica, e foi o que ele pôde informar nesse momento. Então aguardamos o desfecho desse laudo pericial e vamos fazer toda a apuração necessária para que possamos esclarecer todas as circunstâncias envolvendo essa morte. A escola, então, os responsáveis devem ser ouvidos para saber se eles solicitaram ou não esse tipo de serviço. Sim, vamos ter que apurar todas as responsabilidades e fatalmente passa pela oitiva dos responsáveis que contrataram o serviço do eletricista. Isso não é muito comum, delegado? Existe outra ocorrência desse tipo, de eletricista mexendo ali na rede da Neoenergia sem autorização, ou foi um caso inédito? Não é um caso inédito. Aqui na 15ª, esse primeiro caso do ano, mas já vi na história policial outros casos de pessoas que se aventuram sem uma capacidade técnica adequada, se aventuram principalmente a gente vê em relação aos chamados gatos, né, aos furtos de energia. Então, pessoas que se aventuram a trabalhar na rede elétrica, principalmente sem autorização, de forma clandestina, e acabam evoluindo a óbito aí na maioria das vezes. Delegado, em depoimento, o ajudante chegou até a comentar que ele usava uma luva quando fazia o trabalho, mas na hora que ele chegou ali e percebeu que ele tinha levado uma descarga elétrica, ele já estava sem luva. Pode ter caído essa luva e ele ter, sem querer, tido contato? Claro que tudo isso vai ser investigado. Isso quem vai poder aferir melhor é o laudo pericial, já que a descarga elétrica, por ser muito forte, ela pode ter ocasionado uma queima da luva. Não podemos aferir, não podemos afirmar ainda sem conseguirmos avaliar o laudo pericial. Então, qualquer avaliação nesse momento é prematura.
De qualquer forma, fica a dica, mesmo se tiver ali totalmente equipado, é uma rede de alta tensão, pertence à Neoenergia, então não é recomendado fazer nenhum tipo de trabalho ou manutenção, se não for, claro, da Neoenergia e com autorização. Sim, é importante frisar, nesse caso bem emblemático, um caso fatal, de que sim, um serviço dessa natureza demandaria uma autorização da empresa responsável, que é a Neoenergia, e após a autorização, que seria feita a partir da avaliação do profissional indicado, né, para que esse serviço pudesse ser executado. Então, realmente fica a triste lição de que não se deve mexer com essa parte de energia elétrica, principalmente a parte externa, sem a autorização e a supervisão dos órgãos responsáveis. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso. Viviane, como o delegado disse, agora ele vai continuar com as investigações para tentar entender, né, exatamente o que esse homem estava fazendo lá, se ele estava ali seguindo ordens de alguém ou se não, se ele foi fazer esse serviço por conta e risco. Mas, infelizmente, o eletricista Hélio, de 50 anos, acabou perdendo a vida fazendo esse trabalho na rede da Neoenergia, né, frisando, sem autorização. Mas é triste essa notícia que serve de alerta também, né? Como o delegado falou, que volta e meia tem muita ocorrência de gato, para saber o risco que as pessoas estão correndo. Obrigada, Kátia. Daqui a pouco a gente conversa melhor. 2 mulheres e um homem foram presos com vários objetos furtados de uma grande loja de departamento em Anápolis. A ideia do trio, que tinha uma extensa ficha criminal, era vender esses produtos aqui em Brasília. Gente, para vocês terem uma ideia, eles encheram uma caminhonete com os produtos que levaram e tinha de tudo, viu? Tinha tênis, camiseta, calça, suplementos alimentares, celulares, relógios, olha só, tudo aí, olha. Um monte de produto que depois colocaram aí para mostrar para a gente quando eles foram pegos. O repórter Maicon Leão, que está comigo aqui, conta como é que foi a prisão desses criminosos que já estavam, inclusive, ali na altura do DF quando foram pegos, Maicon. Explica melhor para a gente. Vivi, eles já estavam na épia, viu? A lista aí é grande de produtos, como você bem mostrou. A gente recebeu a lista de cada item e é muito produto variado, Vivi. Eles furtaram esses produtos de uma loja de departamento lá em Anápolis, Goiás, e acharam que eles conseguiriam voltar aqui para o DF como se nada tivesse acontecido, sem levantar nenhuma suspeita. O que esses criminosos não contavam era justamente com o compartilhamento de informações entre a polícia de Goiás e a polícia aqui do DF. A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu a informação das características ali do veículo que pudesse ter sido utilizado por eles e o principal, que eles pudessem ter fugido aqui para o Distrito Federal. Então a Polícia Militar já ficou de olho, foi montada ali uma operação, os policiais militares de moto do GTM começaram a fazer um patrulhamento ali pela épia, Vivi, e pimba, deram de frente com essa caminhonete branca. Foi montada ali a operação, eles tentaram fechar o cerco, eles ainda fugiram um pouco. Aí o BAVOP entra em cena, que é o batalhão ali que cuida com o helicóptero, que ajuda a fazer o monitoramento por cima, ou seja, não teve para onde fugir. O trio foi preso. 2 mulheres, um homem, Vivi, uma ficha criminal tão extensa que uma das mulheres, para você ter noção, ela tem mais de 20 passagens pela polícia, mas olha o detalhe, ela estava presa, Vivi, até semana passada, só que ela não gostou de ficar aqui na rua, né? Foi de novo cometer crime e vai voltar para a cadeia. Nessa última temporada que ela passou presa, Vivi, ela ficou 1 ano e 8 meses por tráfico de drogas, saiu na semana passada e ao invés de mostrar que, olha, eu aprendi, eu consigo conviver com a sociedade, não. Voltou para o mundo do crime e uma semaninha depois de ter conseguido voltar para a rua, foi presa de novo, vai ficar fechada novamente. É importante a gente ressaltar nos casos como esse, Vivi, o quê? Por que esses crimes acontecem? Justamente porque, infelizmente, tem pessoas que compram esses produtos. A gente está falando de celular, meia, eletrônico, produtos de beleza, de tudo, uma variedade imensa, que muitas vezes
você é oferecido ali por um preço menor, às vezes você olha, pensa que é uma oportunidade, mas não imagina que por trás isso é produto de um crime, que muitas vezes, nesse caso aí, foi um furto, eles pegaram escondidos ali da loja, mas que muitas vezes podem colocar também a vida de outras pessoas em risco para que eles conseguissem ter acesso até esse produto. Eles não saíram aqui do Distrito Federal, Vivi, para furtar, para cometer esses crimes lá em Goiás, se não tivessem a certeza de que esses produtos teriam saída. Tanto que eles são conhecidos pela Polícia Militar justamente por essas ações de furto a lojas, de pegar ali escondido, comercializar. Então, por isso, a gente tem que reforçar sempre em casos como esse, não só a prisão de quem cometeu o crime ali na linha de frente, mas quem está ali por trás, fomentando, que muitas vezes as pessoas da sociedade em geral têm aquela sensação de que eu comprar um produto roubado também não é tão errado. É tão errado quanto, tanto que você pode ir preso. Hoje em dia a polícia já mudou aquela metodologia de que antes focava principalmente nas pessoas que ali no início faziam a linha de frente, quem furtava, quem roubava, quem assaltava, a punição era mais focada nessas pessoas. Hoje em dia não mais, meus queridos. Então quem pega esses produtos ali, às vezes achando que está tendo uma vantagem, o produto ali está pela metade do preço, é oportunidade única, leva agora ou não leva mais? Não leva mais não, meu querido, porque às vezes você pode correr o risco sim de estar comprando um produto roubado, furtado, como foi nesse caso, esses produtos seriam comercializados aqui no Distrito Federal. E Vivi, um detalhe importante, eles furtavam essas lojas não só em Goiás, como aqui no DF, eles já estavam ali sendo monitorados, pelo menos essa dupla ali por um período. Aí essa mulher conseguiu a liberdade na semana passada, juntou ali ao grupo, eles foram em Goiás, cometeram esse furto e na volta a polícia já estava esperando eles aqui, Vivi. Não, e que loucura, né? Você estava explicando aí, em uma delas acabou de conseguir, né, se livrar da prisão, de repente vai lá, quando tem uma segunda chance que pode pensar que pode mudar de vida, aí não, comete o crime de novo e volta para a prisão. Vivi, segunda não, ela já teve 20 chances. 20 chances, Michael. Quer dizer, a última foi agora, né, há pouco, não é isso? Isso, a última ela conseguiu a liberdade há uma semana, depois de ficar 1 ano e 8 meses presa, mas ela já tem 20 passagens pela polícia. Quer dizer, nem essa última vez que ela passou ali, né, mais de ano na prisão, não foi suficiente para repensar e querer mudar de vida, né? Ô, Maicon, obrigada, viu, pelas informações. Até já. Gente, olha o sufoco. Um homem foi resgatado após cair de asa delta. O acidente aconteceu nesse domingo no Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul. O homem de 49 anos que foi resgatado depois de cair com sua asa delta ali, olha como é que ficou. Ele foi transportado para o hospital com um corte na orelha e com escoriações pelo corpo. Os bombeiros não informaram o que aconteceu, né, para esse acidente acontecer. Na verdade, agora vai ser feita toda uma investigação também. Mas, assim, não é a primeira vez que a gente mostra, né, acidente de asa delta por aqui em Brasília. Mas, enfim, agora espero que eles recuperem bem e o quanto antes. E a Justiça Federal proibiu que os donos da 123 Milhas deixem o país. A decisão também autorizou a conduta coercitiva dos sócios à CPI da Câmara dos Deputados, que investiga essa pirâmide financeira. Por terem faltado à comissão nas 2 vezes que foram convocados, os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, donos da agência de viagens, podem ser conduzidos coercitivamente para prestar depoimento, marcado para a próxima quarta-feira. A decisão atendeu a um pedido do deputado federal Áureo Ribeiro, presidente da CPI das pirâmides financeiras. Existe uma grande suspeita de uma pirâmide financeira baseada com essas pessoas que entram para cobrir ali rombos que já estão estabelecidos. A 123 Milhas utilizou de uma propaganda maciça nos últimos tempos para arrecadar mais e não conseguiu entregar aos seus clientes as passagens compradas. O juiz Edson Grilo, da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, também proibiu que os irmãos saiam do Brasil antes do depoimento, mas negou o pedido para que os passaportes de Ramiro e Augusto fossem apreendidos. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas,
que alegou ter dívidas de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Em 18 de agosto, a empresa anunciou a suspensão da venda de passagens do pacote promo entre setembro e dezembro de 2023. Andréia Duarte tem passagens compradas para uma viagem que está marcada para maio do ano que vem. Diante de tudo o que está acontecendo, ela tem dúvida se irá conseguir embarcar. Estava esperando muito por essa viagem e, infelizmente, eu não sei se realmente vai acontecer. Se acontecer, eu vou ter que comprar passagem por outra companhia, vou gastar mais, que eu nem sei se eu vou ter dinheiro para gastar mais. Vou ter que adiar, colocar mais para frente para continuar juntando um pouco mais para conseguir ir. Após uma reunião com o secretário nacional do consumidor, ficou acertado que os sócios da 123 Milhas devem reduzir os danos causados aos consumidores. Foi estabelecido que a empresa elabore um plano de compensação e informe o número de clientes lesados. A proposta deve ser apresentada em uma reunião no próximo dia 14 de setembro. Como é que vai ser? Vai ser com voucher? Vai ser com dinheiro? Que critérios vão ser usados? Nós estamos notificando todas as empresas que têm esse tipo de negócio, né? Já de uma intenção de prevenção, né? Para que expliquem esses negócios e digam se estão em condições de cumprir com os contratos. Nos próximos dias, um projeto deve ser apresentado na Câmara dos Deputados para evitar que outras empresas do segmento passem pelo mesmo problema. Para que a gente possa ter essa regulação desses ativos que são milhas de viagem, a gente não sabe a capacidade, a saúde financeira dessas empresas. A única coisa que não pode ficar na impunidade é deixar os consumidores pagar essa conta. Porque tem muitos consumidores que estão tendo uma dor de cabeça ainda com esse assunto, né? Nós tentamos contato com a defesa dos proprietários da 123 Milhas, mas não obtivemos resposta. E o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado à perda dos direitos políticos por 12 anos. A sentença é um desdobramento do caso que ficou conhecido como Caixa de Pandora, lá em 2009. Vocês lembram? Um suposto esquema de desvio de dinheiro de contratos do GDF com empresas de informática para poder pagar propina a integrantes do governo de José Roberto Arruda e os deputados distritais. Isso em troca de apoio político. Bom, além da perda dos direitos políticos, também tem pagamento de multa aí, viu? Vamos conversar com o repórter Murilo Fagundes. Oi, Murilo, seja bem-vindo de novo aqui, né? Fazia tempo que você não participava com a gente. E conta uma coisa, de quanto que é essa multa? Essa não é a primeira vez que a Arruda é condenado, né? Não é a primeira vez, viu, Vivi? 14 anos depois da Operação Caixa de Pandora, então, que investiga esse esquema de corrupção no governo de José Roberto Arruda, ele sofre, então, mais uma condenação, desta vez 12 anos sem os direitos políticos, uma multa de R$600 mil para dar esse retorno aos danos, né, ao patrimônio, então R$600 mil, e também fica proibido por 10 anos de fechar qualquer contrato com o serviço público e receber incentivos fiscais. Então, uma série de determinações aí de um juiz da primeira vara aqui do DF. Então, o José Roberto Arruda disse que vai recorrer, a defesa dele já publicou uma nota, disse que essa decisão não se aplica e que ele vai sim recorrer. Além de Arruda, Vivi, outras 10 pessoas foram condenadas. Então, também, ainda nesse esquema, na Operação Caixa de Pandora, que a gente lembra muito bem aqui no Distrito Federal, né? Ficou muito marcada aí com aquelas cenas de troca de dinheiro entre Arruda e outros integrantes do governo dele. Então, como essa decisão ocorreu em primeira instância, ainda cabe o recurso à defesa de José Roberto Arruda. Ele já disse em nota enviada aqui, disse que vai recorrer, mas como você disse, é mais uma decisão. O José Roberto Arruda, na última eleição, já foi impedido de conseguir concorrer, então é mais uma decisão da Justiça que diz que há provas expressivas de que ele estava ali nessa coordenação do esquema criminoso, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Murilo? Um bom trabalho para você. E olha, o governador Ibanez Rocha deve decretar um ponto facultativo nesta quarta e na sexta-feira, na véspera e um dia depois do feriado de 7 de setembro. A comemoração do Dia da Independência em Brasília terá reforço na segurança com tropas da Força Nacional. Neste sábado, houve um ensaio geral para o desfile de quinta-feira que vem.
Pela manhã, foi fechado o acesso à esplanada dos ministérios. A maior parte da estrutura já está montada. Durante 2h30, bombeiros e militares ensaiaram para o evento oficial. Carros blindados e 2 generais fizeram a revista da tropa. Depois foi a vez do Rolls-Royce presidencial, a bordo do qual o presidente Lula também vai participar da cerimônia. Serão apresentados canhões, tanques e outros veículos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No dia 7 de setembro, o desfile começa às 9 da manhã e vai ter segurança reforçada. Além de 2.000 policiais militares e 500 civis, o governo do Distrito Federal solicitou e o Ministério da Justiça confirmou o apoio da Força Nacional. Em um evento com empresários, o governador Ibanez Rocha disse estar preocupado. É uma preocupação para todos o que vai acontecer no 7 de setembro, porque o 7 de setembro passado foi marcado por uma atuação política e não somente uma atuação cívica. Então tem muito medo do que pode acontecer nesses eventos. O público vai passar por revista para entrar na esplanada e, além de armas e fogos de artifício, será proibido levar objetos pontiagudos, garrafas de vidro, latas e mastros de bandeira. Da semana a gente vai trazendo mais informação para quem quiser acompanhar o desfile, né? E o pessoal que está preocupado com o tempo, sem saber se vai chover no dia do desfile ou quer aproveitar inclusive o feriado, então já vou adiantando aqui, pode ficar tranquilo, viu? Eu sei que o clima tá meio esquisito mesmo, choveu como nunca esses dias. Só para ter uma ideia, hein? Setembro mal começou e nos 2 primeiros dias ali, sexta e sábado, choveu tudo que estava previsto, gente, para o mês todo, porque sexta-feira à noite choveu com vontade, né? A média ali era de 38,1 milímetros de chuva, já choveu 40,8. Mas vai dar uma trégua, então, para esta semana, como é que vai ficar? Segundo o IMET, não há previsão de chuva por conta de uma massa de ar quente que chegou. Agora, não fica muito empolgado também não, viu? Porque pode cair água ainda assim ao longo desse mês. Mas ali para o feriado, a previsão é para poder aproveitar, viu? Com o sol. Agora você vai conhecer um caso de paixão pela cidade onde mora, além do marido, né? Um amor pelo marido, claro. Eu tô falando daquela mulher que bombou nas redes sociais com um ensaio fotográfico vestida de noiva. É a noivinha de Ceilândia. A gente, inclusive, falou sobre essa história aqui rapidamente, né? Porque as fotos estavam bombando na internet e o Davidson Santos trouxe isso pra gente. E eu fiquei super curiosa, inclusive, falei, gente, mas ela já tinha sido casada, era casada, né? Porque ela estava ali com várias crianças junto. Enfim, a gente querendo entender melhor como é que era a história dessa noiva. A repórter Vanessa Vitória foi lá conhecer melhor e conta pra gente, né, Vivi? Oi, Vivi! Oi, gente! Olha só onde eu estou. Centro da Ceilândia. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Estou aqui com a Bárbara. Quem é a Bárbara? Ela viralizou, meu povo. Vivi, você deve estar sabendo disso com certeza, mas para quem não viu, essa aqui, noivinha de Ceilândia, decidiu fazer as fotos aí dela, de noiva e tudo, bem aqui. E ela usou como fundo, olha só, a caixa d'água, usou também a feira, que fica bem ali do ladinho, a feira da Ceilândia. Mas o que mais chamou a atenção nesse ensaio de noiva, que ela escolheu vários pontos por aqui, tem até a oficina do pai dela, que também é em Ceilândia, porque ela nasceu aqui, foi criada aqui, trabalha aqui, tem os filhos aqui, tudo aqui. Foi conseguir parar a galera do dominó. Olha só, gente, a concentração deles é total. Eles não param pra nada. Esse aqui, ó, tem medo de perder. De desconcentrar, não é? Perder não é bom, né? Não quer perder, então não desconcentra. E como é que é aqui? Mas a Bárbara chegou aqui e falou, não, eu vou parar esse pessoal. Tem 2 duplas aqui, ó, mais ele, ó. Ó. Tá levantando 2 duplas. 2 duplas? Só ganhando, tá vendo? Teve uns que estavam aqui antes que já até sumiram. Mas eu vou chamar a Bárbara porque, gente, a noiva é ela. A estrela desse link é ela. Pra contar como é que foi essa ideia. A musa do dominó. A musa do dominó, a rainha. A rainha do dominó, a rainha de Ceilândia. É ela. Conta pra gente como é que você teve essa ideia. Falou assim, meu ensaio de noiva vai ser no centro de Ceilândia. Eu vou movimentar até a galera do dominó.
Boa tarde! Boa tarde! Então, como eu havia falado já, né? Nasci aqui, tudo meu é aqui. Aí eu falei, vou casar no cartório. E assim, aquele vestido de noiva, eu nunca tive aquele sonho. Vou colocar um vestido de noiva, vou fazer um ensaio. Aí eu falei, peraí, vou fazer sim. Vou vestir um vestido e vou aproveitar e vou homenagear a minha Ceilândia. Eu quero trazer visibilidade para nossa Ceilândia. Aí fiz tudo aqui, maquiagem, cartório, fotógrafo, foi tudo aqui. Aí ficou muito emocionante, diferente. Quando eu coloquei o vestido, fui pra feira, todo mundo, nossa, que linda, que homenagem linda. Aí aproveitei e vim aqui no famoso dominó, consegui o dominó. Consegui convencer. Aí daqui a gente foi para um conhecido bar aqui ali do outro lado, a caixa d'água também. Então assim, pra mim foi maravilhoso e eu consegui realmente uma visibilidade, bem legal. Gente, ela andou aqui tudo vestida de noiva, que tem foto dela em faixa de pedestre, com aquele vestidão bem princess, bem grandão, né? Com os filhos também no ensaio, o maridão. Foi, com os filhos, o marido. O outro é um pouquinho mais velho e fala, mãe, eu vou trabalhar, não vou participar não. Aí a gente entende, né? Mas foi maravilhoso. Aquela pergunta que não quer calar. Tudo foi aqui, em Ceilândia. A lua de mel também foi em Ceilândia? Não, infelizmente não foi aqui. Não foi aqui não. Teve um outro destino? Foi um outro destino. Agora, olha só, Vivi, o Gabriel que tá aqui... Acabou! Quem ganhou esse negócio? Perdeu? Ganhei. Que é isso? Ganhou, meu Deus! A noiva deu só... Calma, gente, pera! Calma, confusão. Não, calma. Vamos falar da noiva. É 1 minuto, vocês me dão 1 minuto? Poxa, vocês deram 1 segundo pra ela. Olha aqui, Gabriel tava aqui no dia, viu a noiva linda? Fala, Gabriel. Liga, é muito linda, você tá doido. Eu não posso nem falar isso, né? Eu não sou furazói, não sou pé de pano também. Gente, o Marcos também tava aqui no dia. O Gabriel é uma figura. Olha, deixa eu contar do Gabriel aqui, ó. Diz que trabalha de madrugada, ao invés de dormir, fica aqui jogando, ó, dominó. Tá? Quem acha que é só os aposentados? Não. Né não, né, Gabriel? Eu também sou aposentado, filha. Aposentado de quê? Meu Deus do céu. Olha aqui, o Marcos tava também. Marcos, você tava em outra mesa, mas viu a noiva. Tava na mesa de lá, mas vi a noiva, vi sim. Muito linda, tava ela, o marido dela, as crianças dela, as pessoas que estavam acompanhando ela, foi ótimo. Muito inusitado, né? Foi bom. Movimentou o dominó? Movimentou o dominó. Fez a diferença, né? Fez a diferença. Obrigada, viu, Marcos? Tá falando que ficou com vergonha. Tem que ficar com vergonha não, meu povo. Olha só, agora tem uns aqui, Vivi, que nem param pra falar, viu? Porque o negócio aqui, o jogo aqui é sério. Tem dinheiro nesse negócio? Não. Isso aqui é só pra divertir mesmo. Só diversão, tem grana não, não é valendo não. Mas mesmo assim, vocês concentram, né? Concentra. Não ficar atrapalhando, não. É concentrado, senão perde. Ô, Bárbara, e você jogou mesmo aqui ou você só simulou? Não, foi uma simulação, mas eu joguei. Perdi, mas... Perdeu? Perdi. Gente, ela perdeu, mas deixa eu falar. Isso aqui, ó, é sorte no amor, azar no jogo. É claro, azar aqui, amor ali, porque ela tava de noiva, movimentou aqui, fez bonito, né? E tá felizona, casadona. Tô feliz, muito feliz. Deixa eu contar pra vocês uma outra coisa da Bárbara aqui. Ela já tá com o maridão há 18 anos. Então, assim, eles nunca tinham oficializado a relação, assim, de noivona e tudo que nem ela fez. Mas eles já estão juntos há muito tempo. Então é um amor aí que foi renovado. Foi renovado. 18 anos já. Aí resolvemos oficializar agora. E aí ela tava me contando, que ela já contou no comecinho, que tem esse bar aqui em Ceilândia, que é famoso, que ela tirou foto lá. A última foto dela foi lá, que diz que o pessoal leva as amantes lá. É o boato que rola, né? Que é o bar das amantes. Ai, meu Deus! E aí eu perguntei, como assim? Por que você foi lá? É porque não vai ter só amante, como vai ter noiva também. Tá vendo? Ela quis mostrar que o bar não é só de amante, não. Tem noiva também. Tá feliz que é de aliança? Mostra. Peraí. Aqui, ó. Adorei nosso link. Vou ficar aqui, Vivi. Vou me despedir de vocês. A Bárbara também. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Aí agora eu vou ver se eu jogo aqui. Será que esses homens vão me deixar jogar? Será? Eu vou acabar com a raça de vocês, hein? É melhor não me colocar, não. Vai perder, sou mineira. Vivi, vou ganhar aqui. Bárbara, tem alguma dica? Você que perdeu, o que eu faço pra não perder? Se
veste de noiva, senta que vai dar certo. Ai, meu Deus! Né? Porque ele vai ter sorte no jogo. Me vestir de noiva, ó, arruma uma pauta aí. Vou sentar aí, cadê? Vivi, beijo, gente, beijo. Vamos nós duas aí, vamos acabar com esse pessoal. Agora eu quero ver. Vou jogar até... Vocês vão perder, Zerou, bora. Ai, muito bom. A história é tirar a atenção com aquele vestido de noiva, né, gente, do pessoal ali no jogo, que não tava parando nem pra conversar com a Bebê, mas a Bebê consegue também tirar a atenção desse povo. Vamos ver o que deu depois. Olha, Bárbara, adorei esse ensaio fotográfico, viu? Parabéns. E a gente deseja toda a felicidade do mundo pra vocês, viu? E olha, mais de 90% dos donos de bares e restaurantes contratam mão de obra sem experiência. É o que revela uma pesquisa sobre o perfil dos funcionários do setor. Com o fim da pandemia, bares e restaurantes cresceram além do esperado e estão abrindo novas vagas e oferecendo reajuste salarial acima da média dos demais segmentos. Veja só. Atender quem chega, organizar e servir a mesa. Tarefas rotineiras para quem é do ramo, mas para o Tiago tudo é novidade. Ele começou a trabalhar como garçom neste restaurante no centro de São Paulo há apenas 10 dias. O pessoal aqui da equipe é muito atento, atencioso, eles são companheiros e ensinam com calma, então eu estou conseguindo aprender bem. Empregar quem nunca trabalhou na área é comum em bares e restaurantes. Pesquisa da Associação do Setor mostra que 93% dos empresários têm essa prática. O chefe de cozinha Raimundo Oliveira é um exemplo. Começou lavando pratos há mais de 30 anos. Hoje é dono de 2 restaurantes e sempre dá emprego aos inexperientes. Treinar e fazer o funcionário seguir o ritmo da empresa. Então ele é qualificado dentro da empresa. Abre espaço no mercado, né, para pessoas que estão começando, que às vezes essas pessoas só querem uma oportunidade de trabalho. Bares e restaurantes empregam em todo o país cerca de 6 milhões de trabalhadores, um terço deles com carteira assinada. E o setor está em expansão. Nos últimos 12 meses, a abertura de vagas ficou acima da média do mercado. E deve continuar assim, já que 38% dos empresários afirmam que pretendem fazer novas contratações até o fim do ano. Para este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, isso é resultado da retomada pós-pandemia. Vários trabalhadores que militavam nesse segmento ficaram desempregados e agora você tem que fazer a recomposição, a reposição desses trabalhadores. E isso abre, portanto, alternativas e oportunidades para o ingresso de uma mão de obra nova. Parte do setor também tem reajustado os salários acima da média geral. Mas se é fácil entrar no ramo, ganhar mais requer qualificação. Por isso, a rede de restaurantes de Ronaldo passou a oferecer aos funcionários um curso de bartender. O intuito de capacitar para esse pessoal evoluir e a gente continuar mantendo essas pessoas dentro da nossa empresa. E o Alivan sabe das vantagens de se aperfeiçoar. Recebe mais dinheiro, não só em questão do material, mas da gestão de bar também. Às vezes a oportunidade de gerir um bar ou virar um chefe de bar depois. Pois é, vamos dar aquele giro pelos assuntos mais comentados na internet e nas redes sociais com o Dave Santos. Ô Dave, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente volta e meia traz algumas notícias aqui, né, mais animadas, mais divertidas, mas eu queria começar falando sobre o atropelamento do ator Kaique Brito, de 34 anos, ele que sofreu politraumatismo e também um traumatismo craniano no acidente e agora está internado em uma UTI no Rio de Janeiro. Esse assunto foi muito comentado mesmo, né? Explica pra gente ali como é que foi. Pois é, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o SBT Brasília primeira edição. É uma notícia triste que a gente não gosta de trazer aqui, mas que está todo mundo comentando. É um ator que realmente tem relevância e por conta dos seus papéis, por tudo que ele já fez pela televisão brasileira. E nesse sábado, então, ele estava ali na praia da Barra da Tijuca junto com alguns amigos, foi no carro para pegar alguma coisa que ele tinha esquecido e na volta o ator Kaique Brito acaba sendo atingido por um carro de um motorista de aplicativo, que esse motorista de aplicativo, inclusive, fez o teste do bafômetro e acabou que não deu resultado para ter ingerido bebida alcoólica. No canto da imagem, do canto direito da imagem, você vê também o Bruno De Luca, apresentador também aí, e ele, você nota o desespero dele colocando a mão ali na cabeça, e esse é o exato momento em que a gente pausa a imagem
por conta do Kaique Brito. A irmã dele, inclusive, que você está vendo na tela, a Stephanie Brito, também estava bem emocionada, postou esse trecho aí nas redes sociais, que ele fala do carinho que sente pela irmã, todo mundo em uma grande corrente de orações para que o Kaique Brito saia dessa aí, ele que foi então atropelado lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá aí o desespero do ator Bruno De Luca também, no momento em que o ator Kaique Brito é atropelado. Agora a gente vai ver então o relato da irmã dele, da Stephanie Brito, que esteve no hospital ontem e acabou falando com a imprensa ali depois de ter visto o irmão dela. Vamos ver. Queria agradecer as orações. Ele é um gigante, meu filho. O filho dele, nossa família estão esperando ele voltar. E daqui a pouco é ele que vai estar aqui falando. Mas obrigada. Muito obrigada. Obrigado, viu? Vai com Deus. Obrigada. Pois é, todo mundo torcendo aí pela recuperação dele, né, Dave? Quando a gente viu ali na imagem, imagina ali na madrugada, aí você vê que o carro ele tá passando, a gente não sabe exatamente em que velocidade foi essa, né? Mas que a investigação também deve trazer, e o desespero ali realmente na hora que esse acidente acontece. Pois é, a gente não sabe a velocidade exata ali do carro passando, o motorista de aplicativo talvez tenha sido pego de surpresa porque o Kaique Brito, ele sai de trás do carro ali e acaba pegando então esse motorista de surpresa. É claro que tudo vai ser investigado ainda, a gente torce para a plena recuperação do ator, que inclusive está internado e sedado na UTI do hospital lá em Copacabana, no Rio de Janeiro também, ele que foi então atropelado aí, e o boletim médico divulgado pela unidade de saúde fala que ele está sedado com ventilação mecânica e também sobre os cuidados da equipe de assistentes ali da UTI. A mãe do ator, inclusive, prestou aí homenagens ao filho, falou também à imprensa, disse que está agradecendo a cada oração. O ator também e apresentador Bruno De Luca também usou as redes sociais para poder se manifestar. Vários outros artistas também se manifestaram, inclusive o Bruno De Luca, que a gente vê na imagem, ele falou que está muito triste e abalado com o que aconteceu, que também está muito apreensivo, mas com fé em Deus vai acabar intercedendo por ele, e queria pedir também uma corrente de orações. A Sandra Brito, a mãe do ator Kaique Brito, disse que ele é forte e que também vai sair dessa, e a gente espera que tudo dê certo, que o Kaique Brito ele consiga sair dessa aí, sair da UTI, sair dessa ventilação mecânica que ele está recebendo aí no hospital. Estamos todos nós aqui nessa torcida também, né, Dave? O Dave, mudando de assunto agora, um outro destaque nas redes sociais. Agora há pouco, a gente estava até trazendo aqui aquela reportagem sobre a noiva lá da Ceilândia, que fez aquelas fotos e que você trouxe pra gente, tinha bombado nas redes sociais. E agora, quando a gente fala em casamento, né, depois chá revelação, tem sido cada vez mais inusitado, pessoal, né, procurando fazer umas coisas muito diferentes. E acabou que aconteceu uma queda de um avião durante uma festa de chá revelação, isso foi no México. E o piloto acabou morrendo. Conta pra gente, David. É isso, Vivi. Tava acontecendo esse chá revelação lá, a gente direto vê na internet as formas inusitadas que as pessoas usam para poder revelar o sexo do bebê. Eu sou da premissa do que quanto mais simples, melhor. Mas aí lá no México o pessoal acabou pegando esse momento aí feliz. E aí os convidados até comemoram ali num certo tempo, num certo momento, e nem percebem que logo após o avião ele quebra as asas e as asas acabam se chocando ali com a própria aeronave e acaba caindo no chão. O piloto foi levado para o hospital, mas só que ele não resistiu. Vamos ver então esse momento aí do chá revelação. Olha como é que aconteceu lá. O avião ele vai passando ali por cima, ele acaba soltando ali a fumaça rosa, indicando que os pais vão ser, os casados vão ser pais de uma menina, e acaba acontecendo esse acidente. Vamos ver. Nossa, Dave, que loucura! Quando passa ali aquele avião, ele parece até que é de papel, né? A gente vê ali que uma das asas parece que dobra e de repente
o avião já começa a perder o controle. E como você falou ali, olha, o casal, nesse momento, nem tinha reparado ainda, estava ali comemorando, feliz da vida, porque, né, vão ter uma menina. E a gente reforça, né? Às vezes fica aí querendo enfeitar demais a situação, acaba sendo um risco, porque depois imagina também como é que ficou o coração dessa mãe, hein? Pois é, o piloto de 32 anos, Vivi, foi chamado pela própria emergência ali os convidados da festa chamaram a emergência médica, ele foi encaminhado para o hospital, só que ele não resistiu. A aeronave, inclusive, que foi usada para poder fazer essa revelação aí do chá, ela é de 1981 e é uma aeronave agrícola, geralmente usada para espalhar, sabe, o agrotóxico ali pela plantação. Ela foi parada de fabricar já tem um tempo e aí agora vai ser feita ali uma investigação para ver o que aconteceu com essas asas que acabaram quebrando aí durante esse voo e aí acabou provocando essa tragédia. E a gente continua, Vivi, para falar ainda sobre outro chá revelação que deu o que falar aqui no Brasil também. Porque o que chama a atenção é que o pessoal está usando cada vez mais, né, maneiras inusitadas para poder aí revelar o sexo do bebê. E não foi diferente aqui no Brasil. No dia em que essa imagem aí ganhou as redes sociais, outra imagem aqui no país também choca. Olha lá, tá o casal ali esperando o chá revelação e aí a fumaça ali já revela também que é uma menina, mas só que um detalhe chamou a atenção que quase virou tragédia também, porque o avião ele passa tão perto ali da cabeça dos noivos, porque o avião ele demorou a fazer a decolagem, demorou a subir e quase acaba em tragédia. E provavelmente os noivos, os casados ali, os pais da bebê, nem iam ver o que estava acontecendo, porque eles estavam de costas. E aí a aeronave passou bem pertinho. Vamos ver também esse momento em que o avião passa pertinho dos casados ali. Gente, olha, eu vou te falar um negócio. O que é para ser um momento ali de muita alegria, acaba sendo de tanta apreensão. Olha só, gente, como passa perto desse casal. E aí você imagina, né, a mulher grávida, que também já tem que ter alguns cuidados ali, né? Nesse iniciozinho ainda de gravidez, não pode ter susto demais. De repente, passa um avião, ele quase que na cabeça, eles não devem nem ter conseguido enxergar se era rosa ou azul essa fumaça, David. Pois é, e aí o próprio cinegrafista que está ali filmando o casal até meio que se assusta também, acaba se embananando ali na hora de fazer a imagem, porque realmente passa muito perto. Aí eu não sei se existe alguma regra, se os pilotos são liberados para fazer esse tipo de voo, qual é a contenção de segurança ali, porque se o casal está ali na pista e o avião acaba decolando, em aeroporto geralmente a gente não vê ninguém na pista ali, né? Deviam ter tomado uma distância, ou então fazer o básico mesmo, gente, enche o balão ali rosa, faz um negócio mais simples, que é melhor. Aquele bolinho, né, David, que por dentro é rosa ou azul, gente, não precisa ser tão diferente assim, não. Então vamos tentar pensar em alguma coisa assim que seja criativa, mas pelo menos segura, né, David? É isso. Bom, olha só, tem mais assunto aqui pra gente, porque é o seguinte, dizem que a ansiedade tem sido um mal da nossa geração, né? E o cantor Wesley Safadão anunciou que vai dar uma pausa na carreira justamente para cuidar da saúde mental. Ele tem sofrido crises de ansiedade, hein, Dave? Pois é, por orientação médica, Vivi, ele vai ter que dar uma afastada dos palcos, ele vai mexer ali na sua agenda de shows e ele então anunciou na manhã de ontem, no domingo, que vai parar então de fazer seus shows até que ele consiga voltar. E são fortes crises de ansiedade que o cantor tem passado aí, conforme nota divulgada pela própria assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa ainda pede muita compreensão. Eles emitiram um comunicado que fala que o cantor vai fazer uma pausa nessa agenda de shows e é por tempo indeterminado, não se sabe ainda quando ele vai voltar. O artista, inclusive, apresentou problemas de saúde, vai ter que se afastar dos palcos não por opção, mas porque os médicos, inclusive, pediram isso para ele. E também a assessoria do cantor pede compreensão de todos, agradecem o carinho que sempre tiveram pelo cantor Wesley Safadão e que em breve ele vai retornar aí com mais informações sobre essa nova agenda do show. Vale lembrar, Vivi, que nesse feriado agora de dia 7 de setembro, o Wesley Safadão estaria aqui em Brasília, no evento, no Festival Na Praia, e a gente entrou também em contato com a assessoria do Na Praia, que diz que está vendo aí o que vai ser feito ainda, porque é uma informação recente. Foi ontem que ele anunciou isso, e aí a gente vai ver agora como é que vai ser essa agenda de shows do Wesley Safadão, que estaria se apresentando aqui em Brasília.
aí, olha, que estava prevendo ir para esse show, acompanha com a gente aqui, que a gente vai estar sempre atualizando para vocês essas informações, para saber como que vai ficar esse show de quinta-feira. Bom, tudo indica, então, que vai ser suspenso, né? Que ele não vai estar nesse show, mas claro que a gente vai atualizando para vocês. Não é a primeira vez que a gente vê isso, né, Dave? Acaba sendo uma pressão muito grande, né? Não é o primeiro artista que a gente traz aqui, que de vez em quando tem que dar uma pausa para poder depois retomar com todo o fôlego. Pois é, e é um afastamento pela própria equipe de saúde, né? Crise de ansiedade é uma coisa séria que realmente abala ali, e se não cuidar, se não der aquela pausa, aquele respiro, pode ser que piore. Então a equipe médica achou por bem afastá-lo dos palcos, mas em breve a Wesley Safadão vai estar de volta aí. É o que a gente espera, né? Acaba que sempre é uma agenda muito lotada, muito corrida, e a gente espera que ele seja de volta aos palcos logo, logo. Ô, Dave, pra gente encerrar o nosso giro aqui, eu queria falar de uma imagem que muita gente ficou se perguntando ali. Será que é verdade mesmo, gente? Fake, não é? Enfim, uma cobra de 5 metros flagrada deslizando de um telhado para uma árvore. Aconteceu mesmo? Aconteceu e foi lá na Austrália. 5 metros essa piton aí, que o pessoal lá da Austrália não está acostumado só com canguru não, viu, Vivi? Eles estão acostumados também com cobras desse tamanho aí. Para eles é normal. O que não é normal é essa cobra chegar e desfilar desse jeito aí. Ela passou do telhado tranquilamente ali, aí passou para uma árvore e você nota o tamanho dela, porque parte do corpo dela ainda tá no telhado. E aí você vê a cabeça da cobra ali, ó, dá na árvore ali ainda. E ela vai deslizando tranquilamente de uma copa da árvore para outra ali, deixou os moradores ali da casa desse condomínio lá na Austrália completamente, tipo, não sei se assustados ou deslumbrados, porque eu, com uma cobra dessa numa distância segura, eu ia amar fazer esse vídeo e observar, mas ela desliza-se tranquilamente ali pela árvore. Olha lá, ali a cabeça dela já tá indo para outra árvore e o corpo dela ainda tá no telhado. Você vê o tamanho da extensão dela. 5 metros, achei linda a imagem, mas prefiro ver só pela tela do celular mesmo. Linda, bem longe da gente, né? Eu falo, ainda bem que é bem longe daqui mesmo. Vou te falar que tem gente que não gosta nem de ver de longe, dá até arrepio, né? E aqui em Brasília, volta e meia, a gente fica mostrando, né? O pessoal encontra uma cobra ali em casa, que depois o pessoal vai e solta de novo na natureza. Graças a Deus, não é, nem chega perto do tamanho dessa daí, viu? Essa daí, então, fica só pra gente admirar, assim, de longe. Ô, David. É isso, admirar de longe é melhor. Obrigada, viu, por ter trazido essas informações pra gente. A gente te espera aqui ao longo da semana. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Vamos aproveitar que a gente está nesse clima, né? Vamos ver algumas fotos que vocês mandaram pra gente assistindo aqui ao jornal. Quero saber se você já anotou o nosso WhatsApp, o 996232421. É por aqui que você manda pra gente a sua foto. E se vê aqui, vamos colocar algumas fotos do pessoal. Quem quiser também, viu, pode ser pelo perfil, o @SBT Brasília, nosso Instagram, que ali também você já acompanha várias notícias ao longo do dia e se conecta com a gente. Bora ver aqui algumas fotos? Olha, Luiz Severo, jornalismo com qualidade, o pai também tá on. Obrigada, Luiz, pelo registro. A Patrícia Martins, jornalismo maravilhoso, não tem igual. Olha lá, a Patrícia fez aqui essa foto quando a gente estava falando lá do Festival de Morango, né? Que a gente estava, a Vanessa Vitória estava lá mostrando pra gente. Então, a festa do morango que acontece em Brasília nesse fim de semana e no próximo também, né? Sexta, sábado e domingo. Obrigada, Patrícia. A Tati, eu sou a Tati do Jardim Ingá, Lusiânia, Goiás, pessoal lá também de Lusiânia, Goiás, acompanhando a gente. Um beijo para todos vocês. Vamos ver aqui. Ana Paula, olha só que legal, Ana Paula. Sou Ana Paula, estou vendo aqui o jornal, estou assistindo o jornal pelo celular, lá de Santa Maria. Então, para você ficar sabendo, você também pode acompanhar a gente pelo YouTube, hein? Adorei o seu registro, Ana Paula. Edilson, amo esse jornal, assistindo todos os dias, que coisa boa. Até a companhia de vocês também aqui é maravilhoso. Acho que a gente tem mais uma aqui para mostrar. Isabela, olha só que fofa. Isabela, oi Vivi, aí no plano tá chovendo muito, porque aqui tá uma chuva. A Isabela mandou essa foto pra gente aqui na semana passada, naquela semana que tava tendo uma chuva que ninguém tava entendendo o motivo, né? Pois então, agora inclusive não tá chovendo. Essa semana, Isabela, vou aproveitar para te falar que essa semana não tem previsão nenhuma de chuva, para todo mundo aproveitar, inclusive, o feriado aí, o próximo fim de semana. E eu adorei a sua foto, Isabela. Um beijo para você. E aqui o Célio. Boa tarde, Vivi. Aqui em casa só assistimos ao SBT. Um abraço a todos.
Que bom, viu, Célio? Olha, a gente está adorando a participação de vocês aqui. Faça isso cada vez mais, que eu me sinto tão pertinho de vocês. Então manda sua foto assistindo a gente, que eu coloco aqui para você se ver no nosso jornal também. E manda sua sugestão de reportagem, viu? Que a nossa produção está acompanhando, vai entrar em contato. E se você quiser comentar alguma reportagem aqui ao longo da nossa edição, também manda sua mensagem que eu comento aqui. Combinado? Bom, e essa semana, a infância de Romeu e Julieta promete muitas emoções e tem um recadinho especial para vocês. Ô, dona Iris, tá autorizado? Posso usar? Atenção você do jornal SBT Brasília. Se liga na notícia que eu vou te dar. A pedra vulcânica esquentou. A notícia está quente. Vera jogou a bola forte em Mariana. Mariana revidou. Chamou ela de criminosa. É briga na família dos Campos. É briga na família dos Monteiro. Ué, o Vitor não tá mais fazendo entrega, não? A dona Vera mandou ele embora. O quê? Mas é o que eu estou dizendo a vocês. A Julieta foi até o monte. E agora vem a melhor parte. A pedra vulcânica. Vocês não prestam. Julieta, desculpa, dona Vera. Julieta, por favor, Julieta. Ora. Ex-vila, menina Lívia saindo do apartamento dela e indo até o do Alex. Um encontrinho dos pombinhos Lilex. O Vitor ameaçou a Gláucia. Cada um usa as armas que tem. O amor está no ar em Castanheiras, bonitinho. O Bassânio vai convidar para um cineminha a Pórcia. Meu Deus, por que eu vou fazer isso? A dona Iris vai resolver essa pra mim. Dona Iris, vamos mudar um pouquinho esse roteiro? Já deu para sentir o clima, né? Então fiquem ligados em Infância de Romeu e Julieta. É de segunda a sexta, às 8h45 da noite. E olha, já tem alguns pais que estão tendo a chance de aproveitar mais os filhos recém-nascidos. Esse aumento da licença paternidade, né, de 5 para 20 dias, tem feito bem para a família toda, claro, né? Mas ainda é preciso uma lei para poder garantir que esse benefício seja para todos os pais trabalhadores. A filha do Washington nasceu em junho. Precisou ficar internada 11 dias. Ele conta que se não fosse a licença paternidade de 20 dias, não teria acompanhado a família neste momento tão delicado. Foi assim de suma importância estar junto com elas nesse período, porque a minha filha com 11 dias de vida ela teve um problema de perca de peso e teve que ficar internada. Desde 2018, o laboratório aderiu ao programa Empresa Cidadã do governo federal, de concessão de benefícios fiscais. Nós entendemos que esse primeiro contato com o filho é super importante, isso tanto no desenvolvimento afetivo com a criança, mas também como apoiar, né, a mãe quando chega um novo integrante na família. Por meio de um decreto de 2016, servidores públicos federais passaram a ter 20 dias de licença paternidade. O Francisco tem 4 filhos. Os 2 mais novos puderam contar com a presença do pai por mais tempo. A extensão de 15 dias não é que seja suficiente, mas é um apoio, né, tanto para fortalecer os vínculos do pai com o filho, né? No DF, de 2020 até agora, foram mais de 3.200 licenças paternidade concedidas já com prazo estendido. Mas nem todos os trabalhadores têm direito a esse tempo maior. A Constituição de 88 estabeleceu prazo de 5 dias até que fosse criada uma lei para regulamentar o benefício. Lá se vão 35 anos e nada da legislação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde entrou com uma ação em 2012, cobrando um prazo para o Congresso. O caso foi parar no Supremo, mas não há uma data para que ele possa voltar à pauta. É uma questão cultural. A nossa cultura, ela impõe o cuidado às mulheres. Os benefícios de estar por perto, vivenciando as alegrias e desafios da chegada de um novo integrante da família, são inúmeros. Thales, que é médico, sabe bem disso e curtiu cada segundo com o filho recém-nascido. Eu acho que quanto mais presente nós, homens, pudermos estar na criação dos nossos filhos, eu acho que isso promove inúmeros benefícios a longo prazo.
Vamos falar aqui de mais um crime estarrecedor. De uma mulher de 37 anos, ela foi presa suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes e corrupção de menores, isso em Samambaia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher ela aliciava meninas e meninos menores de idade a praticar crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. E as meninas ainda eram levadas à prostituição. A gente vai conversar agora com a repórter Vanessa Vitória, que está na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ao vivo vai conversar com a gente aqui, para trazer mais detalhes desse caso, até para a gente também alertar pais e mães de crianças, porque essa mulher, inclusive, ela estava sendo chamada de mãe do crime. É um absurdo essa história, né, Vanessa? Boa tarde de novo para você, para todo mundo. Não devia ter esse título de mãe, não, sabe? Porque mãe não é esse tipo de gente. Mas ela se intitulava assim, inclusive abria as portas da casa dela para que esses adolescentes acreditassem que estavam num mundo diferente, onde podia tudo, onde não tinha limites, onde podia festa, regada a drogas e tudo mais, sem ninguém dizer não. Então, por isso que ela usava esse título de mãe e, inclusive, foi por causa desse título que ela acabou caindo no radar da polícia, e quem vai contar um pouco mais sobre essa investigação é a doutora Adriana, que está aqui ao meu lado. Doutora, boa tarde. Ela se intitulava a mãe do crime porque ela deixava essa garotada fazer o que quisesse e aproveitava disso para que eles cometessem crimes debaixo do teto dela, ou debaixo, pelo menos, da administração dela, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, ela cooptava esses adolescentes, né, tanto meninos quanto meninas, os meninos para a prática de crimes contra o patrimônio e as meninas para exploração sexual. Então, as meninas eram chamariz para que vítimas que pudessem ser de crime contra o patrimônio, que eram praticados pelos adolescentes meninos. Então, a gente chegou num ponto da nossa investigação de alguns adolescentes que têm 5, 6 passagens, né, pela Delegacia da Criança e do Adolescente por prática de atos infracionais análogos a crime, né, crimes contra o patrimônio, e que estão vinculados ao nosso alvo. Ou seja, Vivi, sempre que esses adolescentes aí eram encontrados, né, em alguma situação de crime, essa mulher estava ali por trás. Ou eles moravam com ela, ou ela aparecia até para visitar algum adolescente que estava em alguma casa, abrigo, e ela aparecia sempre se identificando como mãe, dizia que era mãe, e aí as pessoas começaram a pensar, não, ela não é mãe, mas embora não fosse mãe biológica, ela tem filhos sim de sangue que também estavam envolvidos em crimes, inclusive um deles preso, né, doutora? Sim, o filho mais velho dela está preso por prática de crime contra o patrimônio, né, por roubo. Então, os crimes que esses adolescentes praticavam não eram crimes que sempre estavam ali com grave ameaça ou emprego de arma de fogo. Então, ela coordenava essa organização criminosa de adolescentes e se favorecia financeiramente disso, vivia dessa situação. Doutora, e os pais desses adolescentes permitiam que essa mulher tivesse acesso a eles? Como é que esses adolescentes chegavam até a casa dela? Olha, alguns adolescentes, os pais, né, tentaram reaver seus filhos, procurando a ajuda do conselho tutelar, mas como a permissividade, né, da vivência na casa dela era muito grande, muitos adolescentes queriam ficar, porque ali eles podiam fazer o que eles queriam e na casa deles não, já tinham outras regras, né? Então os pais procuraram sim o conselho tutelar, alguns procuraram a delegacia e tentaram reaver os seus filhos. A gente sabe aí que ela já agia, atuava dessa forma pelo menos desde 2019. Não é possível ainda precisar quantos adolescentes passaram por lá, porque muitos, né, já cresceram, inclusive, mas eram sempre garotos e garotas do Distrito Federal? Sim, eles são do Distrito Federal, né, ou vieram de outras regiões para cá, mas já estavam morando aqui quando passaram a viver na companhia dessa mulher, tá? E tem uma particularidade muito interessante nesse caso, é que as meninas todas têm o mesmo padrão de fisionomia, são morenas, claras, do cabelo longo, comprido, e muitas delas fizeram uma tatuagem no rosto da personagem Arlequina. Vivi, olha só que chocante isso, eu fiquei muito impressionada quando eu ouvi aqui
tanto da delegada aqui quanto da gente que estava à frente dessa investigação, que as meninas fizeram um coração tatuado no rosto, que inclusive essa mãe do crime também tem a mesma tatuagem, né, doutora? Sim, ela tem essa tatuagem. Muito embora a gente tenha colhido informações de que fazer ou não essa tatuagem era algo voluntário, mas é muito impressionante que todas elas tinham. A maioria delas que a gente conseguiu levantar tem essa tatuagem no rosto. Então, isso indica também um tipo de dominação corporal dessas meninas. Doutora, como é que funcionava no caso das meninas? A gente sabe que elas atraíam os homens para que os meninos cometessem crimes com relação ao patrimônio. Inclusive, a gente pode até abrir aí o nosso espaço para que alguém que foi vítima desses adolescentes possa procurar a polícia, até porque é um trabalho aí que a polícia está fazendo de inteligência mesmo, para associar ocorrências envolvendo adolescentes ao caso dessa mulher. Porque muitos denunciavam ali, fui vítima de roubo, mas não necessariamente essa ocorrência estava articulada a ela. E aí, essas meninas, elas funcionavam ali para atrair esses homens, ou essa mulher também funcionava como uma cafetina que levava algum dinheiro em cima de programas sexuais? Essa questão dos programas sexuais a gente ainda está avançando, né, nessa parte da investigação. Mas é muito importante também dizer que além dos crimes contra o patrimônio, em alguns casos a gente identificamos algumas vezes o tráfico de drogas, tá? Envolvendo inclusive meninos e meninas. Inclusive encontrou drogas na casa dela? Sim, no dia que a gente cumpriu o mandado de busca, a gente encontrou 10 porções de cocaína e uma balança de precisão, por isso que ela foi autuada no tráfico de drogas também. Ela nega? O que ela fala? Ela se coloca como realmente só mãe de bondade em relação a esses adolescentes, né? E muitos deles, ela alega que nunca residiu na casa dela, mas na verdade a gente conseguiu já verificar essas informações. Então, assim, o relato dela é de estar ali benevolente apenas em relação a esses adolescentes. No momento da prisão, foi encontrado algum adolescente lá na casa dela, em Samambaia? Sim, além dos filhos dela mesmo, né, a gente encontrou também uma adolescente de 13 anos, uma menina, que a gente entregou para os familiares, né, e também foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar essa situação. E doutora, ela está presa ainda, é uma prisão de 30 dias para que as investigações avancem. Por isso a polícia também pede uma colaboração de algum adolescente que esteve aí sob a custódia dela ou alguém que foi vítima dessa organização para que ela não saia, né? Sim, a gente pede a colaboração de todos aqueles de alguma forma que saibam, né, desses fatos ou de quem de alguma forma tenha colaborado, né? Para que a gente possa avançar e não tenha medo, porque muitas pessoas que se envolvem nesse tipo de organização, principalmente adolescentes, têm medo de relatar o que ocorreu e sofrer algum tipo de represália. Mas nós estamos aqui justamente para investigar a fundo essa situação e que ela responda por todos os seus atos. Então a gente precisa dessa colaboração. Qualquer denúncia pode ser feita através do 197 da Polícia Civil ou procurar a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E olha só, Vivi, ela se aproveitava, inclusive, né, que ela tinha uma barraca ali na feira em Samambaia, também já teve na Feira do Periquito, para ali ela vender, comercializar bebida, petiscos e sempre ali com as garotas por perto. Então facilitava muito esse contato dela com as pessoas, a lábia dela, essa facilidade também de trazer as crianças para perto dela, de ser a mãe, cuidadora, enfim. Então ela se aproveitava de toda essa situação para que esses adolescentes ali estivessem à frente de crimes. E um outro ponto que a delegada trouxe também, o que acontece? Como são menores, muitas vezes eles eram pegos em alguma situação de crime, porém eles não ficavam muito tempo. Então, logo eles saíam e já estavam disponíveis de novo para que essa mulher pudesse fazer o que quisesse com eles. E justamente nessa questão também de ter uma casa, de ter comida, de poder chegar a hora que quer, de poder sair a hora que quer, poder fazer o que quer, poder usar drogas, poder participar de festas aí regadas a bebidas, sexo. Então, assim, limites não tinha nenhum. Então, eles se aproveitavam justamente disso
para ficar com ela e até tratá-la mesmo, como você abriu aí a nossa participação ao vivo, como mãe, sim, que ela se intitulava, inclusive já chegou aí em delegacia falando, não, eu sou a mãe, mas aí quando olhava ali nos documentos, não é a mãe, e aí os pais até apareciam, como a doutora trouxe, falando aí com o Conselho Tutelar, pedindo ajuda para que essa criança não ficasse sobre a custódia dessa mulher, mas às vezes perdiam realmente o controle. E o que a polícia quer mais nesse momento é realmente que a investigação siga e com a munição de ter novas vítimas trazendo os relatos e as pessoas não se intimidando e contando, porque querendo ou não, uma pessoa que tem droga em casa, como a delegada falou, localizaram droga, uma pessoa que está envolvida em crime, querendo ou não, ela exerce aí uma função de ameaça ou pelo menos de intimidação, o que faz com que as pessoas fiquem muito receosas, principalmente quando se trata de crianças, né? Você pode aí ameaçar os pais, você pode fazer uma rede de ameaça e de intimidação muito maior. Então é isso que a polícia quer agora, que essa mulher possa ficar realmente atrás das grades. Ela já tem alguns antecedentes aí, mas nada que tivesse feito com que ela realmente ficasse presa. E aí é uma investigação longa, né, doutora, que precisa de muitos e muitos pontos ainda até chegar e tecer e finalizar essa participação dela, e até é uma coisa até sem limites, pelo que a gente fala, uma vez que já tem muito tempo, alguns já cresceram, já viraram até mães, né, algumas meninas já viraram até mães, então tecer aí, juntar todo, fazer o cerco é um negócio que não é fácil. Não, é uma investigação complexa, né, que merece muito cuidado, mas nós estamos seguindo com ela e temos certeza que vamos ter sucesso para que ela não volte para as ruas, para voltar a aplicar esse tipo de crime, né? Angariar esses adolescentes, tirar eles do seu processo de desenvolvimento saudável. Doutora, até um receio que a gente fica, porque como ela tem filhos e filhos pequenos, e o marido dela tá preso, o filho tá preso, todo mundo ali preso, né? A situação de acompanhamento por parte do Conselho Tutelar, até mesmo pelos filhos dela, porque parece que eles estão aí sob a tutela de uma pessoa que já foi criança na casa dela e que hoje é adulta e que também pode, querendo ou não, a gente não sabe, tá, gente? Isso é o que estou supondo, assumir o lugar dela enquanto ela tá fora de circulação. A gente está acompanhando de perto, né, essa situação e o Conselho Tutelar também em relação aos filhos dela. Doutora, muito obrigada aí, que o trabalho prossiga e que ela realmente fique presa, né? Porque isso não se faz. Você imagina só, Vivi, você tem um momento aí em que um adolescente, ele tá formando ali, né? Tem um momento de formação do caráter, tem um momento de formação humana, de formação da pessoa, dos princípios de quem aquela pessoa vai ser no futuro. E aí, pelo meio do caminho, olha quem encontra. Encontra uma mulher aí que não tem o menor pudor e que não tem o menor amor pela vida alheia, pela vida dos próprios filhos e muito menos dos filhos dos outros, que inclusive exerce aí um poder de influência tão intenso que faz com que meninas façam uma tatuagem exatamente igual a dela para seguir na vida do crime. Então, assim, a adolescência interrompida e aí fazendo com que pessoas que poderiam ser de bem não se tornem pessoas de bem porque encontram pelo caminho a mãe do crime. É complicado, Vivi. A gente fica até sem o que falar. Não, complicado demais. Você trazendo essas informações, eu fico imaginando o que essa mulher não falava para essas crianças, para esses adolescentes, para convencê-los a querer ficar ali muitas vezes, né, em vez de ir embora para casa, como a delegada estava explicando. E o que ela prometia para essas crianças, para esses adolescentes que vivem um momento, né, de idade, que são muito inconsequentes e muitas vezes nem percebem o mal que está sendo feito para eles, né? Um problema psicológico que vai levar aí para o resto da vida inteira. Obrigada, viu, Vivi? E olha só, a gente ainda tem muito assunto para conversar aqui, viu? Inclusive, a gente vai trazer uma notícia aqui para vocês de que não está podendo ficar tranquilo, nem passear no fim de semana, viu? No Parque de Águas Claras, um homem acabou molestando uma mulher, viu? No meio ali de uma atividade física, inclusive ela conseguiu depois comprovar ali que ele realmente tinha sido, como posso dizer, invasivo demais, né?
Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações para vocês. Inclusive, quero saber o seguinte, você viu aí aquele P branco maravilhoso? A gente vai mostrar para vocês onde que você pode tirar uma foto sensacional. Se você tiver, já manda pra gente também pelo nosso Instagram. Olha só como é que está Brasília. Gente, isso daí é real, hein? Imagens de hoje. Daqui a pouquinho eu conto para vocês onde que tem esse P maravilhoso para você registrar. Volto já, me espera. Olha, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Deixa eu te contar que um empresário está preso depois de importunar sexualmente uma mulher enquanto ela caminhava pelo Parque de Águas Claras. Gente, essa mulher conseguiu, inclusive, gravar o momento em que ele confessa que teria apalpado ela. Vamos ver um trechinho? E a versão que eu peguei mesmo, só que foi a foto da minha irmã, que é da promotoria pública, e a cara dela tá ali. E fica assediando. Por que o senhor entrou agachar? Eu achei que ia ficar Aí o senhor entrou agachar. Calma, mulher, nós vamos resolver tudo. Já achamos ele, vai dar tudo certo. Vamos pra Pediu desculpa o quê? Você riu da minha cara! Você ficou rindo da minha cara! Que quadro? Que quadro? Eu não conheço ela. Que quadro? Você riu! Você riu! O que faz um homem achar que tem o direito de passar a mão numa mulher, né? O repórter Maicon Leão, ele tem mais detalhes desse caso aí absurdo. Ô, Maicon, olha, é inacreditável, né? Inclusive, assim, as mulheres agora não têm mais um minuto de paz. Ela não pode agora mais andar no parque ali tranquila, porque vem um homem desse daí e aí passa a mão ali nessa mulher com direito que eu não sei de onde ele tirou, né, que tem, e depois ele ainda tentou fugir. Vivi, para falar a verdade, ele foi embora depois da confusão. Por sorte, essa mulher ali, junto com outras testemunhas, conseguiu identificar o prédio em que ele morava. E aí ele, depois do susto, do trauma, até ela entender o que estava acontecendo, a gravidade, ela conseguiu chamar a polícia militar. Eles foram lá para a parte de baixo do prédio, que é justamente o local em que esse vídeo é gravado. Mas para a gente entender a história no contexto em geral, vamos voltar alguns minutos antes. Era por volta ali de umas 10 da manhã, Vivi. Essa moça estava caminhando ali pelo parque, parou numa rodinha ali com as amigas para conversar, quando de repente esse homem estava correndo ali sem camisa, passa e apalpa as nádegas dela. No primeiro momento, claro, as pessoas assustam. Segundo essa mulher, nesse momento ele teria chamado ela de gostosa também. Ao perceber que as pessoas começaram a gritar ali com ele, chamar a atenção, ao entenderem que o que ele tinha feito era de uma gravidade tremenda, ele segue correndo e vai embora. A mulher, Vivi, naquele momento, ao perceber que tinha sido violada ali, no momento que ela ali junto com outras amigas jamais imaginou que isso pudesse acontecer, ela começa a chorar, claro, muito abalada emocionalmente, até que ela se recupera e vê a gravidade da situação e fala: não, a gente tem que ir atrás. Essas outras mulheres ali dão força para ela e alguém consegue indicar, Vivi, qual era o prédio em que esse homem morava. E aí sim, eles vão todo mundo para lá, chama a polícia militar, e quando chegam no local do prédio é que a gente tem essa versão aí. No primeiro momento, ele tenta negar a situação, depois ele fala: não, realmente eu fiz, achei que era a minha irmã. Vivi, eu não sei que tipo de relação que ele tem com a irmã dele, mas acredito que a maioria das pessoas não tem esse tipo de relação de chegar a bater na bunda, principalmente em público, ou seja, essa não colou. E aí, principalmente, depois ele veio com o seguinte, ó, segundo testemunhas, isso lá no parque ainda, Vivi, quando essas pessoas começaram a gritar, chamar ele de tarado, de safado, ele começou a gritar que ela era uma louca, que não era para dar moral, não. E seguiu a corrida dele tranquilamente, isso antes da polícia chegar lá no prédio. Quando chegou, aí ele já virou para essa outra história aí, de que achou que era a irmã dele, que achou que não daria nada, disse inclusive que tinha pedido desculpas, mas a história que as testemunhas trazem é que esse pedido de desculpa nunca existiu, que o que na verdade teve foi essa acusação de que ela era uma louca, que ninguém tinha que dar moral para aquilo, não, que ela estava era surtada. No fim da história, Vivi, todo mundo foi parar na delegacia. Este homem foi preso em flagrante, mas sabe o que é o pior? Ele passou pela audiência de custódia e já está em casa, Vivi.
Ah, mas não é possível, viu, Maicon? Porque eu vou te falar, quando você conta essa história pra gente, fica imaginando, né? Primeiro, um homem que você tá vendo ali, né, de cabeça branca, uma vez eu até já falei pra você isso, né? Que a gente fala que canalhas também envelhecem. Nesse caso, quando a gente tá falando de desrespeito à mulher, é em relação a qualquer idade. Agora, esse homem acha que tem o direito de passar a mão nessa menina. E depois, é muitas vezes o que acontece. Esses homens, eles querem fazer com que a mulher pareça louca, né? Parece que ela tá inventando alguma história para poder se proteger de uma situação em que ele é que causou. E aí depois, que bom que essa mulherada toda aí conseguiu ir atrás desse homem para poder, pelo menos, fazer com que ele se sentisse constrangido. Que, na verdade, eu nem sei se sente, viu, Maicon? Porque uma pessoa que tem coragem de fazer isso, eu não sei se fica constrangido depois de ter que se explicar na frente de todo mundo ali. E até reconhecer, mas dizer que fez isso porque achava que era irmã. Porque se ele faz isso com a irmã, também é um desrespeito, né? Agora, até que ponto a gente vai ter que ficar aguentando que um homem desse realmente vai ali para a delegacia, depois ele fique solto e aí passa pronto, por isso mesmo, né? Não acontece mais nada. Vivi, a sensação que a gente tem ali, inclusive ouvindo o vídeo, além dessa sensação que não era só uma sensação, ele chegou a expressar isso, de que achou que não daria em nada, a gente ainda percebe ali no início, o momento que ele tenta justificar aquela questão de que, eu achei que era a minha irmã, a gente ainda sente meio que uma carteirada. Eu achei que era a minha irmã da promotoria pública. Ele já tinha falado ali antes para elas, isso aqui não vai dar em nada, não sei o que, você é uma louca. E aí depois ainda vem dizer que, além de achei que era minha irmã, já acrescenta ali, minha irmã da promotoria pública, ou seja, para tentar minimizar aquelas mulheres ali, tipo, olha, não vai adiantar nada, vocês estão perdendo tempo. Mas felizmente, essas mulheres se uniram ali, Vivi, não deixaram o momento emocional da vítima ali, que claro, fica abalado com toda essa situação, falar mais alto. Elas deram força, deram todo o amparo que ela precisava ali para que eles saíssem do parque ali de Águas Claras, para irem até o prédio em que esse homem mora, ali juntos, chamarem a polícia militar, que conduziu todo mundo para a delegacia, para que, se ele não ficou ali envergonhado da situação, oprimido, pelo menos com a ficha suja, Vivi, esse empresário vai ficar. Exatamente. E mulheres que sejam aí, né, que sejam vítimas de uma importunação sexual, que não se sintam reprimidas, que não fiquem com medo, né, que nessa hora elas realmente consigam dizer o que aconteceu para constranger esse outro homem e que se unam, como foi o caso dessa menina aí que foi importunada em pleno parque da cidade e que foi atrás, inclusive, né, desses seus direitos para poder colocar esse homem numa situação, no mínimo, constrangedora. Vou te dizer, não é possível que um homem não se sinta constrangido depois numa situação como essa, né? Principalmente querendo dar carteirada, o que for, mas teve que viver aí uma situação de pelo menos ter ido até a delegacia, de ter que se desculpar, de ter que se retratar ali perante essas mulheres. E que a gente consiga cada vez mais ver mulheres como ela que tiveram coragem de ir atrás, de ir atrás dos seus direitos, de dizer que realmente foi desrespeitada, em vez de se reprimir ali e ter que engolir calada, né, Maicon? Obrigada pelas informações, viu? E a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 27 anos que foi achada sem vida com uma facada no pescoço. A vítima é Karine Soares Costa Silva. Ela foi encontrada pela mãe dela no Recanto das Emas. A 27ª Delegacia de Polícia apura esse caso como um possível caso de feminicídio. Vamos conversar com a Kátia Gomes. Kátia, não é possível que a gente vai estar falando de mais um caso esse ano. Explica pra gente mais detalhes desse caso, por favor. Oi, Viviane. Infelizmente, esse sim pode ser mais um caso de feminicídio, mas a polícia ainda está investigando. O caso ainda está sendo tratado ali pela polícia, né, de forma mais sigilosa, porque o delegado disse que não investiga, não descarta a hipótese de ser um homicídio, um feminicídio ou até mesmo um suicídio. O que se sabe até agora é que essa jovem de 27 anos, Karine Soares, ela foi encontrada pela própria mãe dentro de casa na sexta-feira, isso por volta das 2h40 da tarde, e ela estava com uma perfuração no pescoço. Quando os bombeiros chegaram até o local,
ela já estava sem vida. Então a polícia, quando a nossa produção entrou em contato, disse que ainda não vai prestar mais informações para não atrapalhar as investigações. Então não descarta que esse caso possa ser sim um caso de feminicídio, mas por enquanto nós não temos detalhes sobre quem possa ser esse possível assassino, quem possa ter matado essa mulher de 27 anos, né? Então ainda está sendo investigado. O que a gente sabe até agora é que ela foi encontrada morta pela própria mãe no endereço, na quadra 104, aqui do Recanto das Emas. E é a 27ª Delegacia de Polícia que está investigando esse caso, que está à frente dessas investigações, né? E se for confirmado, esse será o 26º feminicídio no Distrito Federal apenas este ano, né? Um número altíssimo de casos de mulheres mortas, já inclusive ultrapassou o número do ano passado. E aí, Viviane, a gente segue, claro, acompanhando esse caso e acompanhando também os desdobramentos. Essa vítima, ela deixa pelo menos 3 filhos. Eu volto com você no estúdio. Pois é, só a título de comparação, né? Todo o ano passado foram 17 casos. Tá um absurdo isso. Obrigada, viu, Kátia? A gente vai acompanhar essa investigação. E agora, olha essa. Um capitão da Polícia Militar é suspeito de estuprar uma menina de 16 anos. Olha só o detalhe. A vítima seria a filha da diarista que trabalhou durante 11 anos na casa desse oficial que fica no Guará 2. A repórter Vanessa Vitória vai voltar a conversar com a gente agora porque ela tem mais informações sobre essa investigação, né, Vanessa? Até porque esse homem seria o mesmo que estava sendo procurado, que a gente chegou até a mostrar aqui que a família estava em busca desse homem na semana passada. Oi, Vivi. Oi, gente. Exatamente. Entrou no nosso jornal aí na semana passada como um pedido de ajuda para encontrar esse homem, onde ele estaria, que ele poderia ter desaparecido. E agora a gente vem com a informação de que ele pode já ter fugido, né, Vivi, para não ser pego aí agora que está sendo procurado. O que acontece? Como você falou, essa diarista já trabalhava na casa dele há 11 anos. Então, essa garota de 16, ela estava ali bem pequenininha. Então, uma pessoa que ele conhece desde criancinha, né? Virou adolescente ali às vistas desse homem. O que aconteceu? Ele propôs, né, que essa diarista morasse mais perto do trabalho. E aí pediu para que ela saísse do Gama e fosse morar no Guará, justamente para ficar mais perto ali dele, mas pediu para que não falasse nada com os familiares sobre essa mudança. E assim ela fez, mas num belo dia foi no carro dele que ele colocou essa adolescente e cometeu o estupro e teria inclusive aí pedido que essa garota tomasse pílula do dia seguinte. Ela mudou o comportamento de uma forma repentina, não queria ir para cursos, nada, e a mãe ficou muito desconfiada e acabou perguntando o que tinha acontecido, até porque ela começou a desconfiar porque ele estava dando presentes para a garota. Mas presentes por quê? De forma aleatória, assim, a mãe ficou com a pulga atrás da orelha e a garota acabou contando realmente que tinha sido estuprada por esse homem aí, esse agente da lei reformado. E o que aconteceu? Elas entraram aí com pedido, né? Denunciaram ele, mas em outro momento ele acabou encontrando essa diarista, ela parou de frequentar a casa, de fazer ali as faxinas, e aí ele encontrou com essa mulher pedindo, né? Ela estava num comércio local e ele pediu para que ela retirasse aí, que ia continuar pagando as coisas mensais dela, as contas, até mesmo aluguel, oferecendo aí pagar pelo silêncio dessa mulher, que acabou entrando com pedido de medida protetiva, tanto para ela quanto para a filha, né, como proteção, até porque elas estão com muito medo, não dá para circular, né? Ele tinha pedido para que a residência delas fosse mais perto, então ela acabou indo mais próxima ainda desse predador aí, desse homem, que acabou fazendo isso com a filha dela, e aí entrou com pedido de medida protetiva para que ele não tenha acesso a elas. Mas, Vivi, o que a gente tem nesse momento é que ninguém sabe onde é que esse homem foi parar. Inclusive, a família prefere não se pronunciar. Até perguntei aí para as nossas produtoras se elas fizeram contato com a família, agora que tem uma informação diferente, né, que ele não estaria desaparecido, que não tem aquele pedido de ajuda, encontrem esse familiar, mas que na verdade tem um pedido da polícia para saber onde é que esse capitão reformado foi parar, onde é que ele está escondido, até mesmo para a proteção dessa diarista e da filha dela e para a proteção
de outras pessoas também. Porque o que a gente se pergunta nesse momento é um homem que viu uma criança crescer dentro da casa dele, já que essa trabalhadora estava lá por tanto tempo, e fez isso. Então imagina o que ele não é capaz de fazer e qual o risco que ele não traz para a sociedade estando solto. A gente não sabe nesse momento se ele está no Distrito Federal ou se ele já tocou para mais longe, uma vez que a gente está hoje, dia 3 de setembro, né? Ele teria desaparecido dos olhos da família no dia 28 de agosto. Então agora o clamor é diferente, não é um clamor da polícia, da família pedindo para localizar esse homem, mas um clamor da polícia para que quem tenha alguma pista, né, mesmo não tendo o nome dele revelado, você que aí é um vizinho, que está entendendo essa logística da história, que sabe aí que esse homem mora no Guará, que é um capitão reformado, que não está sendo localizado há um tempo, por mais que a gente não esteja aqui dizendo nem o nome dele e nem muitos detalhes sobre ele. Quem sabe da história, quem viu, nos acompanhou na semana passada procurando aí por um policial desaparecido que possa entrar em contato de forma anônima para que a polícia possa colocar as mãos nele, né, e essa investigação possa correr e até mesmo colocá-lo atrás das grades, porque essa garota, ela foi para o IML, ela passou por exames aí que podem ajudar a polícia na constatação, né, da denúncia dela e também na localização e prisão desse homem que agora deixa de ser um capitão desaparecido para ser um criminoso procurado, Vivi. Essa é a notícia que a gente traz hoje. Pois é, e o tempo vai passando, né? Hoje é 4 de setembro já, viu, Vanessa? Imagina, a gente estava falando sobre isso na semana passada. Tô né? perdida. Só atualizando a gente aqui, na verdade, né? Mas a gente fica imaginando como é que pode uma pessoa com tanta maldade, um homem como esse, que era da polícia, que você imagina que poderia estar resguardando aí, né, a segurança dessa mulher e dessa filha da menina que trabalhava lá na casa dele, fazendo faxina, enfim. E aí você imagina que poderia estar se sentindo cada vez mais seguro e aí de repente não, né? Tava ali, era causando um trauma cada vez maior para a mãe, para a filha. Obrigada e a gente vai continuar acompanhando. Bom, olha só, vamos falar aqui de um projeto, na verdade, que é super interessante, né? Um projeto de graça, de ecoterapia para atender pacientes com vários diagnósticos, entre eles AVC e autismo. Para quem não conhece, a ecoterapia é um tratamento que usa cavalos como terapia para melhorar doenças. E os resultados têm sido surpreendentes, olha só. Pois é, Vivi, um projeto muito bacana e que especificamente aqui nessa parceria com a Polícia Militar já funciona há mais de 30 anos. São cerca de 120 crianças e adolescentes atendidos e a gente vai entender um pouquinho mais agora dos benefícios da ecoterapia. A Andréia, que é a coordenadora técnica, quem vai explicar pra gente. Andréia, muito boa tarde. A gente está falando aí de um projeto que já funciona há mais de 30 anos. Eu queria que você explicasse para quem está em casa os benefícios da ecoterapia. Então, por meio do movimento do cavalo, que a gente chama de movimento tridimensional, então quem está em cima está sendo deslocado para frente, para trás, para um lado, para o outro. Isso gera uma intensa estimulação sensório-motora. O sistema nervoso dessas pessoas estão sendo, né, estimulado e gerando respostas para melhora de equilíbrio, de força muscular, de coordenação, aliado ao ambiente que é muito rico do ponto de vista sensorial. Então é isso. Então só esse movimento ali do animal andando, a gente balançando ali de equilibrar, já faz bem. E eu estava reparando, vou até pedir para o Rogério Silva mostrar pra gente, ao longo do percurso tem algumas cestas em que eu vi, igual por exemplo, ela passou ali agora, colocou a bolinha, então não é só se equilibrar ali, ainda tem outras atividades também. Exato, aí a gente utiliza de materiais pedagógicos, de recursos para favorecer aquela habilidade que o praticante necessita. Então, promover um alongamento muscular, promover o alcance, a apreensão manual, tudo isso é elaborado a partir de um planejamento individual de acordo com a necessidade de cada uma dessas pessoas que fazem o tratamento. Normalmente, quem são os pacientes da ecoterapia? Qualquer pessoa que tenha um diagnóstico, uma condição de saúde que necessite desse tipo de tratamento, seja paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, síndrome de Down, e aí vai, esclerose múltipla, Parkinson, AVC, é um público bem variado.
André, a gente vai até pedir para o Rogério Silva mostrando ali. A aula ela acontece nesse espaço, que ele é todo decorado, todo temático, e eu tenho certeza que nessas 3 décadas vocês já viram resultados assim em poucas sessões, né? Exatamente. A gente tem aqui histórias de praticantes que não andavam, passaram a andar, pessoas que entraram em universidades e que voltam para dizer, olha, a ecoterapia foi fundamental para o meu desenvolvimento motor e cognitivo. E por aí vai, são histórias de vida transformadas por meio do cavalo. A gente falou aí de cerca de 120 pacientes atendidos. Como é que funcionam as sessões? São por horas? Quem pode participar? Na verdade, qual que é o processo para conseguir chegar até aqui? Pronto, a gente não consegue atender todo mundo de imediato porque a procura é muito grande, a demanda é grande, então existe a lista de espera, a pessoa pode vir aqui no Regimento de Polícia Montada de terça a sexta-feira, de 8 às 18, coloca o nome, surgindo a vaga, o atendimento é realizado uma vez por semana por 30 minutos, por 2 anos. Em seguida, a gente dá oportunidade a novas pessoas, então a gente vai convocando. Chegou a vez da pessoa, ela passa por uma avaliação com o médico, com o psicólogo e com o fisioterapeuta e aí começa a transformação da vida por meio da utilização do cavalo. Andréia, obrigado pela sua participação. Vivi, você viu aí, é necessário ter um encaminhamento médico, vir até aqui o Regimento de Polícia Montada para conseguir colocar o nome na lista e aguardar ser chamado. A gente está falando de uma parceria ali entre a Polícia Militar, a Secretaria de Educação, parceria essa que já dura aí 30 décadas, né? A aspirante Dias está com a gente para explicar. E aspirante, a gente tem aqui os cavalos que são da PM e essa força-tarefa justamente para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Exatamente. Nós utilizamos, então, tanto cavalos que já trabalharam, né, que foram empregados no policiamento, então serviram à sociedade do Distrito Federal, trazendo segurança, né, aquela prevenção de crimes. E agora, se aposentando lá na sua operacionalidade nas ruas, eles vêm para cá servir também à sociedade nesse atendimento fantástico que é a ecoterapia. É uma aposentadoria daquele serviço mais puxado na rua para agora um momento mais tranquilo e ajudando outras pessoas. Exatamente. Então a função é tão nobre quanto, né? Porque a gente está falando de famílias que melhoram muito a qualidade de vida tanto dos praticantes, né, das suas pessoas que têm algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência física, psicomotora, e também nosso projeto na escolinha. Então, de onde vêm esses cavalos? Tanto esses que já trabalharam nas ruas, quanto cavalos que eventualmente foram apreendidos em situação de maus tratos. Eles vêm para cá, passam por um treinamento, passam por uma adaptação, considerando o comportamento, o perfil do animal, e então ele é empregado. Primeiramente, nós passamos no nosso projeto, no segundo projeto também, que é a Escola de Equitação. Atendemos também crianças a partir de 8 anos. Então, lá o cavalo começa a melhorar o comportamento, até nossos profissionais de ecoterapia identificarem que ele está com o perfil adequado. Aí ele vem para cá. Hoje, inclusive, a gente tem alguns animais que estão em treinamento, né? Exatamente. Nós temos hoje 2 cavalos que vieram da Secretaria da Agricultura, que foram apreendidos em situação de utilização indevida, né? Maus tratos aí nas ruas. E estão passando por adaptação. Um é o Tapioca, que já está até ali. Tapioca, Vivi, assim, é o branquinho ali, já faz referência ao nome. Isso, exatamente. Inclusive, esse nome ele foi escolhido, teve uma votação e tal, então é aquele tordilhozinho, aquele branquinho que está ali. Aspirante, muito obrigado pela sua participação. Rogério Silva mostrando aí, Vivi, esses animais em breve passarão a ser usados aqui, ó, nesse trabalho que a gente acompanha agora com essas crianças e adolescentes. Então, para você que ficou interessado aí, reforçando, o atendimento não é a porta 100% aberta. Você precisa ter um encaminhamento médico, vem para cá, entra numa fila e aí, conforme vai surgindo a vaga, você é chamado para fazer parte desse projeto muito bacana, né, Vivi? Nossa, sem dúvida. Obrigada, viu, Maicon? Porque terapia normalmente é tão caro, né? E a gente vê um projeto como esse, que vai dar todo um apoio para as pessoas que precisam desse tratamento, é fundamental e de graça. Bom, olha só, gente. Pode falar que nevou em algumas ruas do DF? Você sabe do que eu tô falando? Da florada dos ipês brancos, que estão deixando alguns lugares mais bonitos do que eles já são. Nossa equipe passou na quadra 211 Norte e flagrou esse tanto de árvore florida. Gente, quando eu olhei aqui, eu fiquei em dúvida se era real, viu? De hoje de manhã. Que coisa mais linda!
Vamos apurar então para vocês, né? Ecologista e professora da UNB, a Carmen Regina, ela explicou o seguinte, que essa florada dos ipês, ela não dura mais do que 15 dias, mas que os ipês brancos são ainda mais rápidos e que esse espetáculo da natureza não deve durar muito tempo. Então, gente, aproveita, viu? Corre. Quem quiser tirar foto para as redes sociais, tem que ser rápido mesmo, porque eles podem acabar até o feriado. Então, aproveita, se você está passando por aí, olha, na 211 Norte, então, tira sua foto. Já fica aqui para você a informação de que o próximo IP a florir é o rosa, mas essa imagem aí tá incrível. Só para vocês terem uma ideia, o Distrito Federal tem mais de 600 mil pés de ipês de diversas cores que estão plantados aí em todo o Distrito Federal. Só no plano tem aproximadamente 25 mil exemplares da espécie, mas em várias regiões administrativas. E no entorno é possível encontrar também essa árvore típica do nosso cerrado, que deixa a gente até com um sorriso no rosto quando a gente passa perto, né? Então, olha só, falei pra você, aproveita, tira foto, registra, o pessoal que gosta, né, de colocar ali nas redes sociais, ou então de se ver aqui comigo, manda pra gente, olha, 996232421. Você tira a sua foto linda, maravilhosa lá com IP, manda pro nosso WhatsApp que eu mostro aqui ao longo da semana. Prefere rede social? Então vamos lá. Tá aqui para você o nosso perfil, @SBT Brasília. E aqui você pode tanto mandar pra gente a sua foto, ou você pode postar na sua rede social e marcar o @SBT Brasília, que a gente captura essa foto aqui e mostra ao longo do jornal aqui nessa semana. Combinado? Então, aproveita essa semana, que para muitos é um pouquinho mais curtinha por conta do feriado. Uma ótima tarde para vocês. E fique agora com o SBT Esportes Brasília. E a gente encerra aqui com essas imagens incríveis da nossa cidade. Beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Até amanhã.